Fala galera, muito boa noite. É com muito, mas muito orgulho que começamos então o nosso segundo episódio do Bridgecast. Antes de nós começarmos aqui, quero agradecer ao nosso convidado, Vini, e vamos começar aqui a nossa live pelo Instagram? Pois é, vamos começar Vamos lá. então, E aí vamos eu já embora. começo aqui os preparativos aqui já. A gente vai começar aqui para quem tá nos acompanhando no YouTube aí, a gente vai começar uma livezinha no Instagram. Deixa eu convidar aqui o Vini aqui. Mas fica no YouTube, você que tá no YouTube, Por é aí favor. que está a qualidade do nosso podcast hoje, né, Lucas? Exatamente. Por Maravilha. favor. Ó, o Vini já foi aí o convite. Show. Então, quem tá no YouTube, por favor, fique. Vou baixar aqui o áudio. Deu. Aí. Ainda tá dando... Tá dando um eco? Tá. Tem que tirar todo o áudio? Deixa eu ver. Deu. Som. Som. Acho que agora foi. Agora foi. Não, Certo. tá dando eco. Baixei. Eu também já baixei. Tá saindo no teu, ó. Baixei todo o som aqui. Posso dar uma olhadinha? Vai no... Peraí. Vamos desligar o meu áudio só aqui. Som. Tá saindo aí. Som. Posso dar uma olhadinha? Pode. Dá uma olhadinha aqui no celular. É aqui, ó. Acho que o negócio é aqui, ó. Aham. Som. Galera do Insta, boa noite. Agora deu, né, gente? Agora foi, né? Agora tá tudo certinho. Então, galera, agora sim, oficialmente, boa noite agora pra quem tá aqui no Insta, ao vivo conosco. Boa noite aí pra quem tá no YouTube também conosco. Então, como eu estava falando, é com muito orgulho que eu gostaria de agradecer, né, a presença de tanto quem tá aqui no YouTube, que tá me enxergando aqui agora, tanto pra quem tá aqui no Insta, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Bridcast, que é onde a gente tá criando essas pontes, né, essas conexões entre as pessoas que vão com certeza nos trazer histórias inspiradoras. E é com muito orgulho e muita alegria que eu apresento o nosso convidado de hoje, Vini, meu muito amigo. Pô, vamos por favor, né, aplaudir aí o Ô, Vini meu aí. querido. Vamos, É por pra favor, ti e com essas palmas aí. muita emoção, né? Também gostaria de agradecer toda a parte técnica aqui, tem minha aluna aqui, Isadora, aqui, Balal, muito obrigado aí também pela parte técnica aí. E galera, vamos começar então, eu acho que antes de mais nada, né, conhecendo um pouquinho o Vini aí, né? Cara, obrigado por ter topado esse desafio, esse bate-papo aí. E antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre assuntos da tua vida profissional, cara, primeira coisa que eu gostaria assim, de falar é que tu falasse um pouquinho sobre a tua história, né? Quem é o Vinícius, da onde que o Vinícius veio, né? Um Do que ele pouquinho se do que alimenta. ele se alimenta. A piada boa, né? Mas assim, cara, fala um pouquinho, pô, um pouquinho da tua infância, da tua adolescência até o dia de hoje e a gente vai batendo esse papo bacana, hein? Pode ser? Maravilha, então. Então, Brasil, vários alunos, centenas, milhares de pessoas aí trazendo essa cultura empreendedora, trazendo valores nos negócios. Então, parabéns. Eu acredito que os meus filhos e os teus futuros filhos, eles possam desfrutar aí de uma cultura empreendedora, de valor, uma geração que de fato se preocupa com o empreendedorismo, se preocupa com o próximo, se preocupa com a dignidade humana. Então, parabéns aí pela tua iniciativa, tá bom, E querido? é o que a gente quer trazer, cara. É justamente o que tu acabou de falar, essa atitude mais empreendedora, né? A atitude de querer arriscar, mas de forma calculada. Muito bom. Né, de forma com que a gente consiga realmente enxergar um futuro diferenciado, mas de forma, obviamente, onde a gente consiga planejar. Mas, Vini, conta um pouquinho pra gente, cara, assim, da tua história. Eu vou contar, mas tá dando algum eco. Eu sou chato. Vamos botar um pouquinho mais pra cá aqui. Fala aí. Será que tu diminuiu já o do teu celular? O meu eu zerei. Meu, também zerei aqui já. Ó. É. Cara, de repente. Deixa eu ver aqui. Tenta desligar o teu microfonezinho aqui do Instagram pra ver. Tá, desliguei já.
Som. 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 É que ele tá pegando aqui daí. Som. Deixa eu botar um pouquinho mais afastado aqui. Vamos ver aqui. Som. Tá saindo ainda. Eu acho que vai ter microfonia. Acho que vamos... Som. Cara, tá saindo do meu celular o barulho também. Pois é. E eu zerei. Não, o meu também. Som. Testando. Ver se tá saindo. Gente do Instagram, como é que tá pra vocês aí? Como é que tá o som aí, galera? Só acontece ao vivo, não adianta Com ficar bravo com a certeza. gente. A gente tá com a boa A gente intenção tá aqui, fazendo né? todos os testes possíveis aqui pra É a conseguir nossa melhor versão. ampliar. Vamos ver. Como está o som aí, pessoal? O meu... Ó. Som. Pra mim não tá dando interferência. O meu celular tá saindo som pra fora. É? E ele tá totalmente baixo. Eu também. Eu não sei se é alguma coisa a ver, porque, por exemplo, quando tá em chamada pelo WhatsApp, não consegue baixar do som. Sai do som. De repente, se não, o fone não vai dar tempo de gravação. Pois é. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cara, aqui já tá tudo O teu desativado, também... né? Pois é. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Vê agora como é que ficou. Falei. Som. Não, aqui não sai. Testando. Acho que agora foi. Tu mutou o teu? Eu mutei o meu. Mas daí ninguém nos ouve. Não, pelo mas daí Instagram. vai ouvir por aí. Vai Não, ouvir pelo eu teu. mutei o meu também. Tá, Que eu desmuta o teu só pra ver. Som. Sai aí daí. Sai no teu. Tá sendo um som bem fininho. Isso. Ou sai no meu ou sai no teu, tu Não entendeu? é? Puxa vida, cara. O que a gente faz? Já diminui todo o som já. Cara, ou cada um faz no seu e não se convida, É, Pode ser que dê. tá? Tá. Eu vou sair da tua então. tá. Acho que é uma solução, né? Pode ser que dê, não vai relação. Isso. Tá, tu mantém a tua aí, tu nem precisa fechar. Já tá mantido aqui. Tá. Né? Galera do Insta, do YouTube, a gente só tá aqui ajeitando aqui pra gente fazer tudo direitinho aqui pelo Insta também. Na hora que tu... Não vai ter retorno do som. Beleza, então. Fala só alguma coisinha aí pra eu ver. Som. Testando o som. Agora tá perfeito. Beleza. Gente, então agora sim, tudo certo. Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Agora a gente tá aqui. Gente, então aqui tô tanto pelo meu Instagram, o Vini também tá pelo dele, que é o nosso convidado. A gente tinha parado aqui, Vini, pra tu te apresentar um pouquinho pra gente, pra começar a falar um pouquinho, né, sobre a tua trajetória pessoal, né, como é que é o Vinícius pessoa mesmo, como é que é o Certo. Vinícius profissional, cara. Fala um pouquinho pra gente. Maravilha. Então, repito novamente que é uma alegria, uma oportunidade poder estar aqui compartilhando contigo e com você que está ao vivo no Instagram do Lucas, você que está ao vivo aqui no YouTube também, poder falar de vida, falar de negócio, né? Sou o Vinícius Mateus, então, eu tenho 34 anos de idade, eu sou casado com a Janaína, sou pai da Esther, pai da Kiara, pai do Gabriel e pai do Rafael. Nossa Falei errado, né? Senhora. É pai do Rafael e do Gabriel, porque o Gabriel é mais novo, né? Pai de 4, hein, velho? Pai de 4 e um no céu, viu, Lucas? Porque a Esther, a minha primeira filha que tem 10 anos, ela tinha um irmão gêmeo de saco gestacional separado. E no caso ele não vingou, né? Não vingou. Tá E daí brincando, ele foi direto para a eternidade. Bah, Então eu tenho, na verdade, 5 filhos, né? Um no céu e 4 na terra. pô, que legal, cara. Muitos acham que a gente é louco, né? Muitos acham que a gente é milionário por ter 4 filhos. Mas na verdade nós somos pessoas normais que escolheram esse estilo de vida, entende? Batalhando, trabalhando todo dia. Exatamente, exatamente. Não é fácil, obviamente, mas quem mais sabe que não é fácil são as mulheres, são nossas esposas, né? Não num pseudo sentido machista, mas no sentido que a criança tem a mãe como uma importância gigante na vida, Claro, obviamente, né, claro, Lucas? E tu claro, concorda comigo? Claro. E tem briga, tem correria, tem desafios, obviamente, mas no final a gente encontra sentido nisso. Uhum. A gente encontra sentido nisso.
Eu venho de família batalhadora, Lucas, assim, estudei em escola pública a vida inteira, acho legal trazer esse reforço aqui, assim. A gente já se conhece, né, do Senac, um já sabe a história do outro, talvez de cor, várias aulas do Senac lá, ajudando aquela galera, verdade. né, e aprendendo com eles, né, Lucas? É verdade. E venho de família batalhadora também, escola pública aí. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, Lucas. Comecei juntando Super bolinha de cedo, né? tênis nos jogos de tênis. Depois, com 13, eu fui promovido, virei secretário de uma academia de tênis. Com 15, eu virei professor de tênis para as crianças de primeira a quarta série. Top, cara. Muito legal. E com 15 anos, eu também virei juiz de jogos de tênis das escolas de língua inglesa de Porto Alegre. Que massa, cara. Então, eu decorei... Eu decorei todos os movimentos do tênis e todas as regras deste esporte e eu apitava os jogos de Tá, tênis. mas da né? onde que veio o tênis? Totalmente aleatório, assim? Não, ou o veio do tênis colégio? Não, na verdade, o tênis é o seguinte, cara. Eu tinha um amigo da igreja que ele era esse. O nome dessa profissão é boleiro, não sei se tu sabia, Lucas. Não. No futebol tem o gandula. Sim, aham. E no tênis é o boleiro. Aham. Então era o gandula do tênis. Que Tu loucura, entendeu? Com 12 anos de idade, né? Eu recente tinha perdido a minha mãe, que eu perdi minha mãe cedo, e a minha avó disse: tu não precisa trabalhar, mas eu, cara, não fazia nada de tarde, e eu aceitei esse desafio de começar a trabalhar cedo, né, Lucas? E não te arrependeu até hoje, né? De cara? jeito Fiquei nenhum, pensando. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Bah, sou muito grato, né? E a gente vê a diferença em diversos aspectos no processo. Falar de si é complicado, né, Lucas? Tu é sacanagem também ficar fazendo pergunta, né? Mas no processo de maturidade do ser humano, da descoberta, da conquista das virtudes, etc., a gente percebe que certos desafios da nossa vida é como uma estrutura de uma obra, né? Como um alicerce para depois uma construção do teu caráter humano. Uhum. Entendeu? E de fato foi muito bom. Foi muito bom. Eu, por exemplo, morava com a minha avó. Eu vou contar uma particularidade aqui, já que tá bem descontraído, né, Por Lucas? favor. A minha avó, ela já mandava eu comprar meu sabonete, meu gel. Tinha mais cabelo na época, né, Lucas? Às vezes, sem saber, a tua avó já tava te dando atitude empreendedora Mas de ter totalmente. noção do dinheiro, né, cara? Da Totalmente. responsabilidade, né? Totalmente. Não, e o dinheiro nos primeiros 2 anos ficava no guarda-roupa dela. Eu tinha que pedir pra ela pra usar o dinheiro. Como se eu tivesse com o dinheiro aplicado e precisasse Caraca. solicitar pro gerente o resgate da aplicação do fundo, por Aham, exemplo. aham. Isso, aí já tem uma profundidade muito grande de aprendizado, né? Aham. E depois o que eu queria contar, na verdade, é o seguinte: eu lavava minha roupa, já com 13 anos de idade, eu lavava minha roupa. Eu morava numa cobertura com a minha avó, daí tinha um espaço bem grande, assim, e eu tinha que limpar, né? Normal. Ajudar em casa, né, cara? Pô. Sim. E todo sábado de manhã eu tinha que lavar minha roupa. E daí eu já era envolvido em grupo de jovens, e trabalho, escola, gurizada, 13, 14 anos. E daí teve uma vez que eu não lavei minha roupa, e acumulou. Aí quando eu voltei pra casa no sábado à noite, eu, pá, vó, cadê as roupas? Vinícius, elas estão lá na lavanderia. Pra tu retirar, tu vai ter que pagar. Tu tem noção da profundidade disso? Lucas? Verdade. Cara, tu te comprometeu a lavar tua roupa todo sábado? Lava, cara. É. Lava. E é uma vez por semana. Uhum. E o trabalho, ele dá dignidade pro ser humano. É. O trabalho dignifica o ser humano, É. entende? Então, eu sou muito grato à minha avó, entendeu? Minha avó, eu digo assim, minha avó me preparou pra vida. É. Entendeu? Me preparou pra vida muito bem mesmo. Não sou o marido perfeito, não sou o pai perfeito, não sou o empreendedor perfeito, sou-me cheio de defeito. Com certeza, Mas que entendeu? tem a humildade de querer ser melhor. Pô, e o cara vai aprendendo a cada dia, né, cara? E tem que trazer a história, como tu tá dizendo assim, pro dia a dia, né, Lucas? Pro dia a dia. Então, daí depois ali, juiz de tênis, então um amigo convidou pra mim trabalhar e eu aceitei o trabalho. Daí agora, inclusive hoje no almoço, foi essa pauta, né, que tava conversando com meu pai e com meu tio. Bem interessante tu trazer essa história. Eu estava num dilema, Lucas. Tem muito a ver com a nossa conversa aqui, com a nossa audiência no geral, assim. Estava num dilema que fazer faculdade de educação física, virar um profissional de tênis, se tornar um campeão e um professor de tênis. Pois é, a vida te levou pro esporte, né? Isso, eu tava no esporte. E eu comecei a trabalhar antes de muita gente, bem mais novo que eu, porque eu comecei com 12. Tu entendeu? Então hoje eu tenho 34 anos e eu falo isso com orgulho. Claro. Eu tenho 22 anos do mundo dos negócios. Claro. Tu entendeu? 22 anos. Tem gente que com 40 não tem 22 anos de Sim. mercado, tu entendeu? Daí quando o cara fala que tem... o Vini tem 50 anos, né? Entendeu? Não Sim, tem, né? sim, sim. Entendeu? E Começou cedo. Exatamente. E daí, cara, eu tava num dilema, né? Pra ser um professor de tênis tem que ter sido campeão. No caso, tem que ter uma história. Eu tinha jogado campeonato, Grêmio Náutico União, Leopoldino Juvenil, etc. Mas eu não era um prodígio no esporte. Mas eu me virava, entendeu, Lucas? Eu não tô te mentindo, né, cara? Daí a minha irmã falou assim pra mim: tu tem que ir pra área administrativa. Que merda é essa administrativa? O que é isso, né? Sabia o que era administrativo. Cara, daí eu tinha uma
enteada do meu avô por parte de mãe, que foi estagiária do Banrisul. E eu peguei, e a minha irmã, tu tem que ser estagiária do Banrisul. Cara, minha irmã mais velha, 3 anos mais velha, eu, vou seguir os passos dela. Daí, a filha da segunda esposa do meu avô, que foi estagiária do Banrisul, disse, tem um senhor chamado lá Bartolomeu, que eu não vou citar o nome dele agora aqui no nosso ao vivão aqui, né? E ele é o cara que contrata. Eu peguei, meti uma roupinha e fui lá. E fui. Cheguei lá, posso falar com o Bartolomeu, o nome era outro, né, Lucas? Nome fantasia aqui. E daí atendeu uma mulher bonita, mais velha que eu, assim. Eu tinha em torno de 15, 16 anos. Ela tinha uns 18, 19. E ela assim, quem é tu? Eu sou o Vinícius. E daí ela, tá, mas tu marcou horário com o Bartolomeu? Eu, não. Mas eu quero ser estagiário do Bartolomeu. Daí ela falou, que legal que tu quer ser estagiário. Então, vou fazer o seguinte, ó. Ele tem hoje nenhuma vaga na agenda. Tu deixa o teu currículo aqui e a gente vai ver o que consegue pra ti. Daí eu fui embora triste, porque eu não tinha currículo. Eu já trabalhava há 3, 4 anos, mas eu não tinha currículo. Eu nem sabia o que era currículo, Lucas. Porque eu não fui jovem aprendiz do Senac, como a gente teve a oportunidade de ensinar milhares de jovens, na verdade. Milhares, né, Lucas? Milhares de jovens. Mais de 5 a 10 mil jovens que passaram por nós. Exatamente. Talvez por ti até mais, que eu acho que tu teve uma trajetória nessa... 3 anos e meio. Né? Então foi parecido. Foi bem parecido mesmo. Então, provavelmente de 5 a 10 mil jovens passaram por nós, com certeza, né, Lucas? E a gente ensinou coisas aí fantásticas aí. Alunos, tu tem as tuas histórias, obviamente. Alunos meus estão hoje morando na Europa. Alunos meus hoje são donos de e-commerce milionário. Alunos meus formaram na URGS, e assim, tem as histórias também. Isso é o mais sensacional, né, cara? Pra quem já deu aula, é tu hoje poder visualizar aquele aluno sendo melhor que tu, cara. Cara, isso pra mim é a filosofia de um bom professor, de um excelente professor. Assim, sabe? E tem um outro ponto, também tu visualizar aquele aluno como um parceiro de negócio. Aquele aluno como um sócio, como um empreendedor contigo no mercado, aquele que te indica cliente, que faz negócio contigo, né? E daí, alongando a prosa, eu saí um pouco triste dali, né, Lucas? Já nessa introdução, que talvez eu esteja me alongando um pouco. Não. Tá. Eu saí um pouco triste ali daquela história e eu participava de um grupo de jovens ali, chamado CLJ, não sei se tu já ouviu falar. E eu saí pra convidar a galera. Tava com umas cartinhas embaixo do braço e fui numa antiga casa onde eu morava, perto do Iguatemi, convidar um amigo meu. Eu saí lá do Banrisul, que eu tava de folga do meu trabalho do tênis, que eu já era professor, né, naquela época de tênis, e eu tava de folga. Saí pedir folga pra pedir emprego. E eu saí meio chateado de lá. Com 15 anos, cara. Exatamente. E eu saí meio chateado, cara, porque eu sonhava que eu ia chegar no Bartolomeu, lá no Banrisul. E sair empregado dali, ganhando 3 salários mínimos, que o estagiário do banco na época pagava muito bem, né? Hoje eu tô um pouco por fora, não sei como é que tá, mas sei que é um pouco acima da média dos estágios do banco, né? Daí, eu cheguei nesse meu amigo, que ele tem 2 anos a menos que eu, ainda não tava nessa fase de emprego, coisa, né? E ele olhou assim, cara, não é o Vini, cara, o Vini é da alegria, o Vini é louco. O meu apelido é Vini Louco em alguns lugares, né? E daí o cara, mas o que houve? Eu, cara, não ouvi nada. Não, o que houve, Vini? Falei, cara, na real é o seguinte, eu tô querendo sair desse emprego e eu quero ser estagiário de banco. E eu cheguei lá e os caras me pediram um tal de currículo que eu não tenho, cara. Falou assim, não, tu tá de brincadeira, Vini. Tu quer o quê? Eu quero ser estagiário de banco. Não, o que tu veio fazer aqui na minha casa hoje? Cara, eu não vim te pedir emprego, cara, eu nem sei, cara. Não, o que tu veio fazer aqui? Eu falei, cara, eu vim te convidar pro grupo de jovens e tirei a cartinha. Pá, que legal. Não, vou ir sábado lá de tarde. Mas, Vini, tu não vai acreditar. A minha mãe é gerente da Caixa Econômica. Nossa. E a minha mãe, Vini, a estagiária dela abandonou o estágio. E minha mãe tá 1 semana procurando um estagiário. Nossa. Em 7 dias eu comecei na Caixa Econômica Federal. Nossa. Tu acredita nisso? É muito louco, né, cara? Que loucura. Parece sorte. É pra ser, né, cara? Parece sorte, né? Parece sorte. Mas, na verdade, eu não enxergo como sorte, porque tu mal bem tu foi futricando, né? Claro. Tu foi lá. Tu teve atitude, né? Eu acredito, né? Não sei se você já ouviu falar no Anthony Robbins, já. Que é um dos maiores treinadores motivacionais de programação neurolinguística, inteligência emocional, comportamental do mundo hoje, né, cara? Ele fala que a sorte, ela é o encontro do preparo com a oportunidade. Eu fui lá para convidar aquele jovem para o grupo de jovens. Só que eu estava me preparando como? Com atitude, né, Lucas? Para conseguir um estágio no banco. E a minha headline era, eu quero ser estagiário do banco. Não, e uma coisa interessante, e com 15 anos, quando tu foi falar com a primeira pessoa, tu já soube trabalhar um pouco da frustração, né, cara? Tem muita gente, eu digo, cara, idade não diz maturidade, né? Verdade. Tem muita gente com 20, 30, 40, 50 que tomou um não, já desiste. Exatamente. Entendeu? Já não persiste, já não mantém a constância. Então, tu conseguiu manter a serenidade de conseguir ir galgando
e até o momento que chegou a tua oportunidade. Tu conseguiu agarrar, né, cara? Claro, e eu poderia nem ter dito pra ele também, É. entendeu? E ali aconteceu uma oportunidade, daí eu rapidamente me tornei estagiário da Caixa Econômica. Tive que mudar minha vestimenta, mudar meu comportamento, porque eu saí das quadras de tênis, de shortinho da Wilson, em tênis da Totalmente Adidas, diferente, né? né? E bronzeado todo dia. E tive que ir pra dentro de um banco, no ar-condicionado, atender no banco, cara. Não sei como é que tá É hoje outra lá. pegada, cara. Outra pegada. E eu peguei ainda uma outra pegada ainda, Lucas, que daí era o... Na época, né, internamente, a Caixa Econômica era o RP, Relacionamento Personalizado. Clientes que na época ganhavam acima de 5 mil reais, que na época o salário mínimo era 300. Então, os caras ganhavam aí em torno de 20 salários mínimos e aplicações acima de 20 mil, que na época era bastante dinheiro, Sim. tu entendeu? Então, eu tinha que atender os ricos. Tinha que melhorar meu comportamento, meu vocabulário. Pô, isso sem nenhum curso, sem nada. Não, muito Foi, difícil. Foi tipo- muito difícil. E os meus amigos começaram a dizer, Vini, tu tá tão jeca. Que roupa é essa? Tu quer ser padre? Por que tu tá de camisetinha social Sim, e cara, calça não tinha jeans? noção nenhuma. Que merda é essa, Vini? Não, não, não. E daí, "Ô, meu, tu tá falando formal por quê, Vinícius? Os guri vinham assim Aham, comigo. aham. Quando nós ia jogar bola, jogar taco, jogar Aham. bolita. Não, esse não é o Vini. Mas é que a circunstância me obrigou a eu me transformar ali, tu entende? E do jeito que deu. Do jeito que deu, né? E contando já uma outra história de preparo com... Que eu disse, né? Que Anthony Robbins fala que a sorte, no vocabulário dele, é o estar preparado com a oportunidade. Tu deve concordar comigo também com essa Concordo, definição. perfeitamente. E se não concordar, vai me dizer Eu agora não, aqui eu, também, né? eu concordo. Perfeito. Totalmente. E daí, resumindo, eu tinha um ano de estágio de banco e eu já estava estudando para concurso público, certo? Eu tomei a decisão de me preparar para concurso público e comecei até a fazer uns cursinhos. Meti a cara, entendeu? Daí, eu fui pra praia. É incrível que essa história foi do almoço hoje, cara. E agora nós estamos aqui. Nada é à toa, né, Não. Lucas? Entendeu? E lá na praia, com meus amigos da praia, como eu te disse, escola. Bom, o que aconteceu? Uma coisa que eu quero te contar. Eu fui obrigado a estudar de noite com 16 anos. Uhum. O meu ensino médio foi de noite. Ou seja, trabalhava de manhã e de tarde. E isso das 10 às 4, horário de banco, né, Lucas? É. Entendeu? E de noite eu tive que trocar de escola e estudar à noite. Isso é uma mudança completamente. Total. Era o aluno mais novo da turma. Tu entende? Teve um bullying ali, foi difícil. E comecei a me relacionar com pessoas mais velhas. O turno da noite, ele é um turno mais fraco. Cara, Por consequência. isso é uma das dicas, assim, que eu acho muito legal, assim, de passar pra galera, porque pode ser que muitas pessoas depois assistam o vídeo, pra quem tá nos assistindo agora aqui, ao vivo, muitas pessoas pensam, né, estudar ou trabalhar. Pô, cara, eu acho que se tu conseguir fazer os dois, cara, melhor ainda. Porque Com certeza. eu acredito que a gente não consegue viver só da teoria, Sim, a gente precisa da teoria pra obviamente, ter a prática. sim. Mas eu acho que quando tu alia os dois, cara, principalmente pra quem tá escutando, a gente falou muito de Jovem Aprendiz aqui, tu tá falando exatamente da tua adolescência. Sim. Cara, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia dar aqui como dica, não sei se tu concorda também, acho que tu concorda porque tu viveu isso, né, De obviamente. fato, viver. Cara, trabalhar e estudar, Trabalhar e estudar. Não parar nunca. não parar nunca. Não parar nunca. Eu acho Não que tu importa. consegue Nós estamos falando ligar, cara. com um mestre aqui, não é verdade? Verdade, E ele não parou. Não parei, cara. E por que ele se tornou mestre? Porque ele não parou. Porque não parei. Por que ele tem duas Porque universidades? Porque tem duas faculdades, duas ou três pós-graduação, não sei. Três hoje. É. Por quê? Porque tu não parou. Não, cara. E de fato, muitos, muito antes param. Muitos. E, cara, eu acho que hoje, com tanta novidade, com como as coisas hoje acontecem de forma tão rápida, cara, a gente não pode parar. Exatamente. E isso, pra mim, é humildade. De tu saber que nem sempre as coisas estão boas. E não é tu menosprezar a tua potência de agir ou a tua forma de ser quem tu é. Mas é, de fato, tu saber que, cara, eu quero aprender mais. Sim, Entendeu? É ser ambicioso, não é ser ganancioso. Né? claro. Então é que eu querer mais. Mas eu sempre tive essa filosofia, cara. Trabalhar e estudar. Perfeito. Trabalhar e estudar. Porque eu vejo que isso realmente complementa um excelente profissional. Essa é a minha opinião. Claro, isso é como se fosse assim, é um fundamento, né? É. É um fundamento. E abrindo esse parênteses que tu trouxe aí, Lucas, eu quero fazer duas citações, assim, né? Eu não me lembro qual é o nome do filósofo, mas é básica, essa aqui é uma máxima, né, Lucas? Quanto mais sei que nada sei, algo do gênero assim, tu já deve ter ouvido falar. E o próprio Paulo Vieira, que é um doutor PhD, que é coach no Brasil hoje e a nível internacional, ele fala assim, tu só não tem aquilo que tu não sabe. É. E aquilo que tu não sabe é aquilo que tu busca de conhecimento. É. Então, de fato, nós não podemos estacionar nunca, né? Nunca. E o conhecimento, ele é praticamente infinito. Ah.
Ele é infinito, né? Até me permite citar uma passagem bíblica até que me Claro. veio um insight agora aqui, que o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: meu povo se perde por falta de conhecimento. Se a gente parar pra pensar, Eu vejo muito isso hoje. muitas vezes a gente reclama da renda, reclama dos relacionamentos, reclama da política, reclama da sociedade, e a gente olha, o problema é cultural. É. E o problema cultural, ele permeia o caminho da busca pelo conhecimento, que na filosofia vamos chamar da busca pela verdade. Uhum. E a verdade existe, Uhum. entende? Por isso que não podemos parar nunca, eu concordo Nunca. plenamente contigo. E eu acho que hoje eu acho que esse é um grande problema, cara, da humanidade, que é realmente não ter a paciência para se inteirar nos assuntos. Sabe? É tu literalmente ler um post, assistir um vídeo de 10 minutos, tu assistir os primeiros 2 minutos e tu não te aprofundar e tu tomar as tuas certezas, as tuas verdades Sim, e ser um verdadeiro ignorante, que tu tá ignorando aquilo, sabe? exato. Então eu acho que essa é uma baita dica, cara. É que, bom, o ser humano, ele, desde os primórdios, a grande busca do ser humano é a economia de energia. É. Se a gente for ler Daniel Goleman, naquele livro É. Inteligência Emocional, ele vai Baita falar livro. Cara. muito bem sobre Baita isso, né, livro, Lucas? Baita livro. E, de fato, a tecnologia, ela não bem utilizada, como bem tu disse aí, ela acaba sendo muito mais um veneno que a pessoa vai se matando É. e se tornando um ignorante, É. um burro, um idiota, um raso, É. É. e não evolui, né? Não busca profundidade. Depois eu quero trocar uma ideia contigo sobre o que a gente tá vivendo. Eu quero trocar uma ideia contigo, muito bacana, sobre antes pandemia, não só sobre vendas, mas o mundo dos negócios, De fato. durante e qual a tua perspectiva para depois. Mas voltando pro assunto, tu entrou no banco, Isso, tu teve aquela porrada inicial, isso. o que eu acho muito legal que tu tá colocando aqui, porque grande parte das pessoas que tá começando seu primeiro trabalho tem essa impressão, né, que parece que tu é o incompetente, mas, cara, eu acho que tu tá começando. Tu tá lá na tua primeira oportunidade pro mundo dos negócios. E aí, como é que foi essa Não, tua E trajetória? eu concordo contigo, assim, a tua vontade, a filosofia, de novo, citando assim, o ser humano, ele precisa se conhecer. Uhum, Tem até Santo Agostinho, ele vai falar assim, né? Conhece-te, aceita-te e Uhum. supera-te. uhum. Então, eu preciso trabalhar minha vontade humana, independente da minha idade. É. E a minha vontade de trabalhar no banco era muito grande, Com certeza. viu, Lucas? Era muito grande, entendeu? Tanto que daí agora eu vou te contar um outro evento, que depois de um ano de banco, eu estava na praia, com meus amigos da praia em Tramandaí, tocando lá uma guitarra com a galera, curtindo, comendo churrasco, e eu já tinha fazendo um cursinho, estudando para concurso. Uhum. E de repente, no meio da conversa, o tio desses meus amigos, que eu estava na praia com eles, perguntou assim: cara, quem é tu? O que tu tá falando de concurso bancário aqui com meus sobrinhos? Cara, eu sou o Vinícius Mateus, eu sou estagiário da Caixa Econômica Federal. Meu Deus. Bah, A gurizada ficou que louca, né? canetaço. Os caras me olharam assim: não, cara, eu tô impressionado. Como assim, cara? Como é que tu chega aqui na minha casa e tá falando de concurso público? Daí eu falei assim: algum problema? Dele, não, cara. É que eu nunca vi um jovem de 17 anos falando de concurso público na minha vida. Ou seja, tu já tava na frente já na questão de Isso, maturidade. ele acreditou que eu estava, e talvez eu estivesse, né? Não é uma falsa humildade, tá? Claro. E vai depender muito das circunstâncias, Claro. dos sofrimentos da vida, né, Lucas? Claro. E das escolhas. E eu olhei pra ele assim: não, cara, de fato eu tô estudando e eu Uhum. quero fazer concurso, porque hoje eu sou estagiário da Caixa Econômica. Sim. O próximo passo é virar concursado. Sim. Ele olhou assim: cara, tu vai sair da Caixa Econômica. Eu, não vou sair. Tu vai sair, tu vai vir pro Banrisul. Eu sou o superintendente de tecnologia do Porra, Banrisul. Tu tá acreditando Que nisso, loucura, cara? Daí eu falei: não, como é que é, cara? Não, tu tá de sacanagem. Eu preciso de um cara que nem tu lá dentro. Daí eu pensei, cara, falei: vou te dar a resposta depois. Eu não sei como é que eu tive esse discernimento. Não sei, Lucas, eu não sei. Eu fiquei em silêncio, falei que eu ia dar a resposta depois. Daí eu voltei, verão, pensei, liguei pra ele e falei assim: Beltrano, eu aceito teu convite, mas é daqui a um ano. Deixa eu terminar meu ensino médio, deixa eu terminar mais um ano de banco que eu tenho direito pela lei, que é 2 anos, e quando eu entrar no primeiro semestre da faculdade eu vou te ligar. Nossa. E daí eu planejei já minha carreira ali. Nossa. Sem saber indiretamente, tu Não, tava sem instrução, Lucas. nenhuma. Sem atalho, sem podcast, sem forma de lançamento, Sem Google. sem o Lucas me dando aula, me xingando na sala, dizendo muda de vida sem vergonha. Não, não. Atitude própria, raiz mesmo. É. Entendeu? De fato. Cara, sensacional. De fato mesmo. Entendeu? Pagando preço, né? Acertando, errando, andando com a cara na parede, entendeu? Uhum. É assim que é a vida. Uhum. Daí fiz o vestibular da URGS
e acertei 16 em matemática. Foi muito bom. Só que eu acertei 13 em biologia, daí eu não passei, Ou entendeu? seja, era mais das exatas. Ciência da computação ali, né, tchê? E daí eu entrei pra Ubra em ciência da computação. Cara, e meti a cara, me matriculei em 2 cadeiras, que era o que dava pra Massa. pagar, Lucas. Era o que dava pra pagar. Cara, eu acho isso sensacional, porque isso... Desculpa te interromper, Vini, Não, mas essa desculpa. quando eu comecei a estudar, cara, grande parte das pessoas... Pô, tem que fazer todas as cadeiras, né? E, cara, eu acho que assim, ó, tu tem que fazer aquilo que tá dentro do teu limite, mas tu tem que começar, cara. Tem que começar. E não pode parar. Tem que começar. Pô, tu começou com 2 cadeiras. Comecei Eu não com sei 2. porque a galera acha, pô, tem que fazer todas. Cara, depende. Exatamente. Depende do teu momento, aonde tu quer chegar. Começa com uma, cara. Sim. Entende? Começa com 2 cadeiras. Então, hoje a galera tem muito paradigma que, pô, parece que tem que fazer todas as E cadeiras. daí não começa, né? Não começa, fica Claro que postergando. Tem uma linha tênue, né? Tem uma linha tênue. Vai ter, minha opinião, né, Lucas? Vai ter o profissional que vai procrastinar e postergar e isso. não vai iniciar o ensino superior por causa que ainda não tem 1.000 conto por mês, 2.000 pra Isso. pagar todas as cadeiras. E daí vem aquele preciosíssimo, né? De eu preciso fazer todas as cadeiras, como tu disse. E vai ter o profissional que vai fazer 2 cadeiras por ser. Posso falar um palavrão aqui? Pô, Vai ser um vagabundo preguiçoso que criou uma história e uma justificativa para não pagar o preço. É. Para não pagar o preço. é verdade. Tem esses dois lados, Tem, não sei se tu concorda comigo, concordo. né? E daí, Lucas, o que aconteceu? Eu peguei, meti a cara e tava assim, ó, o estágio terminou e foi muito bom, né? O banco me saiu de lá com 3 oportunidades de emprego. Então, quando tu faz um trabalho bom, você que tá assistindo, independente se você é empreendedor, se é dono de empresa, não importa. Quando tu faz um trabalho bom, tu vai ter É verdade. indicação. Concordo. Tu vai ter indicação. Uhum. Vai ter indicação. E eu saí com 3 indicações de emprego, não peguei nenhuma, e eu liguei pro cara do banco. E eu falei, estou matriculado em ciência da computação na Ubra, tá na hora de tu me contratar. Isso com que idade? Isso eu tinha 18 anos. Que maturidade, né? 18 anos. Pô, uma maturidade tão legal que tu não largou o teu estágio, né? Não, Na caixa. exatamente. Esperou. Se fosse outra pessoa, digamos, mais ansiosa, tu já teria largado já Sim, porque tudo. até não. Então, assim, ó, teria largado certo, sabe por quê, Lucas? O salário era o dobro. Sim. Cara, o salário mínimo naquela época, vou te dizer ali, tava em torno de 300, 400 reais. Na Caixa Econômica eu ganhava 390, já era um pouco a mais. E no Banrisul, cara, era 680. Era quase 2 salários mínimos naquela época. Cara, isso tu tá falando uma coisa que eu acho tão legal, porque eu vejo muita galera hoje, cara, saindo da onde tá agora, em busca de dinheiro, o que não acho errado, a gente vive no mundo capitalista, a gente Sim. precisa de dinheiro, eu não vejo nenhum problema nisso, Claro. né, ser ambicioso. Mas é aquilo que eu falei, cara, de ser ganancioso. Sim. Tu não foi ganancioso, tu foi ambicioso. Por quê? Tu não saiu de lá, cara, por causa do dinheiro, quer ganhar mais. Grande parte das pessoas hoje, não sei se tu vai concordar, elas planejam a carreira, cara, pensando na grana. Só na grana. Aí são frustradas. São frustrados. Depois, olha, pô, tem 10 mil reais e não sou feliz. É. Mas por quê? Até porque a grana não vai suprir, né? Não. Cara, muito legal, porque tu pensou um contrário. Eu vou segurar aqui. E isso é uma coisa, cara, que falta muito hoje. Confiança. Pô, tu ficou lá, tu não saiu. Tu esperou o tempo certo. Vontade, não deu vontade de ganhar o dobro, Pô, claro, cara. entendeu? Mas assim, cara, veja bem, é difícil o cara ficar falando de si, né, ô Lucas? É fogo isso aqui que nós estamos fazendo aqui, né? Claro É ruim que falar de si, claro né, cara? que Entendeu? Mas de fato, acredito que são as circunstâncias da vida também que vão Mas te ó, dando eu isso. acho que é necessário, Vini, porque pode ser que muitas pessoas que estejam agora aqui nos assistindo Sim, não conheçam quem é o Vini. pois é. Às vezes olha o Vini lá fazendo stories, olha o Vini lá, né, cara? Pô, motivando e tal, mas, pô, cara, de onde que tu surgiu? Tinha que ver esse Isso cara que eu aí. acho massa. assim, Claro, as claro. pessoas Não, é têm de carne fantástico. e osso, entendeu? Com certeza, com Que tu certeza. teve as tuas dificuldades, que tu teve esses teus pensamentos, entendeu? Que grande parte das pessoas, provavelmente, que tá nos escutando aqui agora, provavelmente tem esses pensamentos. Pô, tive uma oportunidade de ganhar o dobro. Mas aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto feliz. Será que lá eu vou... Cara, é normal isso. E vou esperar 1 ano pra ganhar o dobro. É, Porque daí eu posso ganhar o dobro e ficar mais 2 anos lá. é. Porque, na verdade, a minha mente foi isso. Eu tinha direito a mais 1 ano de estágio e o estágio é por 2 anos. Então, eu não quis matar um estágio do ensino médio e daí aproveitei no ensino superior. Tu entendeu? Porque se eu entro como estagiário do ensino médio, eu teria só mais 1 ano de ensino superior. Tudo bem calculado, né? Tudo bem calculado. Tá, e de onde que veio computação? Cara, na Caixa Econômica... Cara, parece que a gente tava almoçando hoje. Na Caixa Econômica, cara, mudou o sistema. Aham. Mudou o sistema. Cara, eu não sabia nem... Isso em que ano? 2004. Caraca, pô, lá em 2004 já tava ligado no que ia ser o futuro, né?
Computação. É, né, meu? É. Ô, meu, mudou o sistema da Caixa Econômica e eu não sei como, cara, eu tô te falando a verdade. Claro, o meu avô tinha um poder aquisitivo, Aham. eu mexi no Windows 95, Nossa. entendeu? Tive uns acessos, assim, legal, né? E fazia os trabalhos do colégio, a minha irmã me ajudou muito, né, cara? Aham. Meu tio, minha irmã, eu sou muito grato. E daí, cara, daí mudou o sistema da Caixa e os gerentes, ninguém sabia mexer. E eu não sei o que aconteceu, cara, eu aprendi a mexer naquele sistema numa tarde. E daí me botaram pra ensinar todos da agência. Massa. E daí eu pensei, eu sou o cara da TI. Tu entendeu? Nem sabia o que era TI, né, meu? Ah, sou o cara da TI. Ô, meu, nem tinha o cara da TI naquela época, cara. Não se falava em tecnologia da informação. Não, claro. Não, entendeu? Não se falava assim. Se falava isso no Vale do Não, eu Silício, acho- não em Porto Não, Alegre, cara, eu acho entendeu? uma coisa, a gente tá falando aqui, né? Pô, pra quem tá aqui também. Pô, 2004, tu vai falar assim, pô, cara, 2000 não tem 20. Mas, cara, pra tecnologia é muito tempo já, cara. Não, tu tá louco? Tá louco? É muito tempo. É muito cara. tempo, é muito tempo. Tá, e aí veio a graduação. Bom, daí, cara, e, inclusive foi o que eu falei hoje. Não, cara, que incrível, né, meu? Eu falei isso pro meu pai e pro meu tio hoje. Cara, um jovem de 18 anos não tem subsídio intelectual e emocional para tomar a decisão de uma profissão. Hoje em dia tá bem mais complexo, cara. Cada Bem vez mais mais. E complexo. tu estuda bastante sobre isso, Muito, né, cara, Tia? muito. E o que vou te falar, o que me motivou? Vou te abrir aqui, eu não tenho vergonha, cara. Não, isso aí. Porque eu era o cara da TI do banco e eu decidi fazer ciência da computação. Porque eu tinha facilidade. Sim. Só por isso. Mas o que eu fiz? Eu peguei e dei uma olhada na grade curricular. Isso é uma dica legal já. Entendeu? Dei uma olhada na grade Uhum. curricular, porque eu tinha um tio meu que estudava na PUC e ele me deu essa barbada. Isso eu ensinava no Senac também, ensina que eu sei. Uhum. Dei uma olhada na grade curricular e olhei para as tendências do mercado, Uhum. naquela época e futuro. Isso eu fiz, viu, Lucas, com 18 anos. Isso é uma dica legal, né? Não só para graduação, mas para quem for fazer qualquer tipo de curso, tu olhar para grade curricular do curso, para quem não sabe, para quem está nos assistindo, né? Grade curricular que o Vini está falando aqui é basicamente todo o conteúdo que tu vai ter programático. E o que tu faz? O Vini falou uma dica muito bacana. Tu olha então essa grade curricular e vislumbra o que está acontecendo no mercado agora e o que pode vir a acontecer. E aí tu começa a planejar as tuas necessidades de fazer ou não fazer aquele curso, cara. Exatamente. E muito legal, pô, não fez nenhum teste vocacional nem nada. Não fiz. Tu foi o caso oposto, porque muita gente pergunta, pô, cara, o cara escolheu a profissão, fez teste vocacional psicológico, cara. Se tu não conseguiu fazer testes psicológicos ou testes vocacionais, cara, é a vida, velho. Vai te testando. É a Alguma vida. hora vai vir. É a vida. Não te frustra. Pra tu ver, tu passou por um banco, foi pra outro, saiu do esporte, tinha tudo pra educação física e foi pra sair da computação. Exatamente, Que exatamente. loucura, cara. E daí lá no Banrisul eu era estagiário da área de TI. Convivia com programadores, com engenheiros de software e dava suporte de TI. Lá no Banrisul, sim. Tu entendeu? Lá, sim. Daí o que aconteceu? Já que a gente tá trazendo todo esse tempo da minha carreira, 8h30 já. O que aconteceu, Lucas? Surgiu uma outra vaga. Surgiu uma oportunidade para trabalhar no cartório, segundo tabelionato de notas de Porto Alegre. Cara, tinha um ganho maior, tinha benefícios maior e o desafio era grande. Uhum. E eu tomei a decisão, antes de fechar um ano de Banrisul, eu fui pro segundo tabelionato de notas. Entendeu? Porque daí eu olhei pra mentalidade da época, né? Olhei pra carteira assinada, pro INSS, olhei pro Vale Alimentação. Pra segurança e estabilidade. Olhei pra segurança e pra pseudo-estabilidade e pra carreira ali, porque de fato o Banrisul é concurso, né, tia, também. Tu entendeu? Claro. É concurso também. Olhei pra isso e agarrei a oportunidade. Eu me tornei operador da máquina fotocopiadora. Nossa. Já ouviu falar nisso? Isso aqui muita galera não. Google Xerox. Ah, isso aí, né, meu? Xerox é marca, né? E daí... Fotocopiadora. E foi muito desafiador, foi muito desafiador. Massa. Daí tive que fazer uma dívida, comprei 3 ternos, comecei a trabalhar de terno aqui no centro de Porto Alegre também, na Siqueira Campos. Aham. Foi uma experiência fantástica, muito desafiador, porque, cara, era mais de 5.000 cópias por dia, muito Nossa. organizado, era banco, empresa, advogado, E todo de mundo terno. pedindo. E de De terno. terninho ali, ganhando respeito. Difícil, mas foi difícil. Tu não pode atender no balcão, porque tu não sabe. Eu Nossa. era assim, cara.
E daí que eu queria atender no balcão, né, Lucas? Nossa. Vai falar pra um jovem de 18, 19 anos, tu não pode atender no balcão. Ah, então é lá É que eu quero lá que eu atender, entendeu? Posso morrer, né, Lucas? Daí um dia deu uma brecha, a galera tava no almoço, eu peguei. Atendi no balcão e deu tudo certo. Graças a Deus. Não, senão eu me matar, né? Entendeu? O meu cartório é sério, cara. Então, assim, ó, foi no caráter organizacional da virtude da ordem, vamos dizer assim. O cara cita filosofia, né? É muito importante, foi muito importante essa experiência. Daí, Lucas, pra não alongar, mas já alongando, eu recebo uma ligação. Um tio meu, ele assumiu como diretor de uma escola da Ubra, no Amazonas, e ele me ligou e fez, olha só, algumas perguntas. Ele não é coach, mas ele é um homem muito inteligente, sou muito grato a ele. Uhum. E para mim, a palavra perguntar Uhum. é uma arte. Uhum. Perguntar é uma habilidade que todo ser humano tem que desenvolver. Concordo. Inclusive, tem aquele livro, Comece pelo Porquê, As Armas da Persuasão. Simon Sinek. Exatamente. Daí, tchê, ele perguntou assim, Vini, quantas cadeiras tu tá fazendo na faculdade? Falei, 2. Te sobra dinheiro? Olha, hoje tá sobrando um pouquinho mais. Tá escasso. Olha, né? Tô comendo um pastelzinho mais caro na rodoviária, né? Daí, tá. Vini, não te sobra dinheiro? Não. Em quanto tempo tu vai te formar? Ah, cara, uns 10, 15 anos. Vini, e se tu tivesse uma oportunidade de sobrar R$150 no mês e tu fazia 5 cadeiras? Daí eu perguntei, onde é que eu assino? Tu vai me transferir R$50 mil pra pagar minha faculdade? E não. Eu estou com uma vaga para ser secretário de escola a 5.000 quilômetros da tua casa. 40 graus. Em Manaus. Nossa. Tu vai ter 75% de desconto na faculdade a partir do teu 3º semestre agora. Caraca. Tu vai ganhar R$520 por mês. Só que descontando a faculdade, ainda vai sobrar 150 pila pra ti, cara. Daí eu, cara, eu não tinha namorado, tava com 19, eu acho, 19 anos. E eu pensei, não pensei 2 vezes. Foi? Fui-me embora pro Amazonas. Caraca, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso. Fui-me embora pro Amazonas, primeira vez andando de avião. Daí deu um Se problema. achando. Não, daí agora tu vai cair pra trás. Olha só o pobre, né? Primeira vez andando de avião. O avião era internacional, deu um problema, me botaram na classe executiva ainda, cara. A poltrona larga, mas, meu, isso é ruim, me acostumaram mal, né, cara? Eu já andei de avião mais de 100 vezes, mas a primeira vez foi de classe executiva, Lucas, tu tá entendendo, cara? O avião era pra Miami, tu entendeu? Putz, cara, sério? Ô, meu, muito louco, cara, muito louco. Daí, cara, meti a mochila nas paletas e fui pro Amazonas. Fiquei 1 ano como secretário na escola, metendo 6, 7 cadeiras na faculdade. Estudando, cara. Estudando de madrugada, legal, programando em Java. E, de repente, o pessoal da TI da faculdade me chamou. Daí eu assumi como um assistente do CPD, Central de Processamento de Dados. Implantei uma intranet, comecei a programar em PHP, programar em Java, comecei a trabalhar na área. E em 2009, aqui vem um ponto bem legal, eles me chamaram para abrir a primeira turma de um curso de informática lá. Cara, 2009, faz quantos anos isso? Faz 13 anos. Pô, 13 anos. 13 anos. E olha só, a minha primeira experiência como professor, alunos com deficiência. Que legal. E todas as deficiências que tu possa imaginar. Uhum. Cara, o cara que tinha... Intelectual, física. Intelectual, física, visual, auditiva. Foi, assim, uma experiência fantástica. Ali me preparou para mim ser homem. Entendeu? Entender a dignidade da pessoa humana. Porque quem mais aprende, a gente pensa assim, né? Ah, eles que... Somos nós. Quem mais aprende somos nós. E eu chorei quando eu terminei a aula com eles. Eles me mandaram cartas, entendeu? Incrível, incrível. Entendeu? Foi uma experiência, assim, genuína na minha vida, de uma gratidão enorme, assim, entendeu? Então, em Manaus, fui secretário de escola, trabalhei no CPD, implantei uma intranet, comecei a programar, comecei a formatar as máquinas em Windows, ganhavam por fora ali. Cara, eu vou te dizer, cara, ali eu tinha 20 anos, salário mínimo, eu faço esse comparativo, salário mínimo, que eu estudei matemática, né? O salário mínimo tava em torno de R$500, eu já tirava uns 1.500, cara, já tirava uns 3 salários mínimos com 20 anos baita de idade. salário pra época. Exatamente, pra ocasião e pra vida de solteiro, morando com os tios também, né, imagina. entendeu? E de repente o meu tio ia ser transferido e eu fui transferido também e vim pro Rio Grande do Sul e virei o webmaster. Eu comecei a administrar todos os portais da Rede Escolas da Ubra do Brasil, programando em PHP. Me formei em 2010, me formei com 22 anos. Formei em 2010. Pô, te formou super jovem, né? Super jovem também. Então, eu praticamente trabalhei 3 anos na área direto, assim, programando, etc, né? E comecei a bater a cabeça no teto, assim, na carreira, lá na Ubra que eu tava. E daí agora tu vai cair pra trás em mais uma ocasião que fez com que a gente se conhecesse, cara, olha só.
Eu fui trabalhar no Enem pra ganhar 50 pila, não sei se tu já trabalhou, alguém já fez isso aqui, né? Fica uma Entendeu? 2 dias lá cuidando da Naquela prova. época era 50 pila por dia, né? Porque ganhava um pão com presunto e queijo. Daí não era com mortadela, tá? Daí, cara, fui trabalhar no Enem, daí tava lá, proativo, felizão, trabalhando. E de repente, uma mulher pergunta lá pra meu tio, quem é esse cara? Não, esse cara é meu sobrinho, daí conversando. Esse cara é muito proativo. Quem é? E daí eu fui conversar com, não, eu sou bacharel em sistema de informação. Já trabalhei em tal área, já dei aula de informática. E gostaria hoje, assim, eu me apaixonei pela docência. Ela, meu Deus, tu é muito dinâmico. E tu, formado em TI dinâmico. Não conheço ninguém. Não, eu ia tudo fa- eu nerd. ia comentar Hoje isso. em dia não, né? Mas Hoje em dia mudou bastante, Em cara. 2010, cara, 2 anos atrás, cara, primeiro que 95% era homem. Ah. E dos homens, 90% era nerd, É. que não tinha comunicação, inteligência emocional, etc, né? Mudou muito. Mas eu me destaquei por causa disso também, obviamente. E ela olhou assim pra mim, cara, eu sou do NEP do Senac. E ela tava trabalhando no Enem também, viu, cara? Cara, resumindo, a gente se conectou. Cara, o que é a vida, né? São momentos Exatamente. que às vezes tu começa teu dia e tu começa pensando que as coisas podem dar errado e às vezes, cara, um momentinho só pode mudar tudo, cara. Exatamente. Muda tudo. Mas o que muda tudo também, né? Cara, não sou chat do Anthony Robbins, tá? É que essa frase dele, ela tem muito a ver com Mas nossa é que tu conversa. tem que estar preparado, cara. Pô, e tu te preparou, cara. Cara, e eu fui eu. Não foi aquele momento. Né? Cara, eu gosto Por disso. exemplo, assim, ó, eu não fui. Olha só que interessante aí, até tem um gatilho mental que eu ensino no meu treinamento de venda, que eu vou falar depois, que é o gatilho do desprendimento. Eu fui conversar com esta mulher para falar do Enem, para ver a questão da sala, para carregar uma caixa, alguma coisa assim. Tu não foi por um interesse. Não, nenhum. E não tem problema ter interesse. Não. Ou que interesse genuíno é bem-vindo. Só que foi tão sem interesse que cativou ela de tal maneira que 3 meses depois eu fui contratado no Senac. Que legal. Tu tá entendendo? Isso foi quando? Antes de 2015. Sim, isso aí foi 2012. Agora posso falar algum ano errado. E aí aqui. lá no Senac tu começou a dar aula Não, de foi quê? 2010, 2011. 2011, mais ou menos. E o Senac, ele não era nem unidade ainda, né? A comunidade Zona Norte não era nem unidade, pertencia ao Pastareia ainda na época. Né? Então, o diretor do Pastareia. E eu comecei dando aula de informática, bacharel em sistema de informação. E, cara, tive cálculo 1, 2, 3 e 4 na faculdade, já me deram matemática financeira também. E, de repente, um professor de técnicas de negociação e venda não pôde, me deram a apostila. Vai. E eu já tinha trabalhado em banco, já tinha vendido, já tinha uma experiência. E eu comecei. Porque eu decidi a docência. Né? Eu decidi que eu não queria ficar atrás de um computador na área de TI. E eu decidi a docência. E daí eu estava planejando minha pós-graduação, mestrado, etc., para seguir na área de docência da área de TI. Só que o Senac, ele fez eu provar de outras frutas. Ele fez eu dar aula de RH, fez eu estudar para dar aula de RH, de administração, de marketing, Tirou da zona de vendas. mais uma vez. Não, total. Me tirou demais. E vendo o resultado na vida dos alunos e vendo o resultado na minha vida. Buscando, por exemplo, enquanto eu comprava um livro de Java, eu estava comprando uma revista do administradores.com na época, entendeu? Que hoje ninguém compra, né, cara? Entendeu? Ou da Harvard Business Review também, aquela revista lá também, em vez de comprar coisa na área de TI, comecei a comprar coisa de negócio, gestão de pessoas, vendas. Cara, mudou. E aquilo começou a abrir minha cabeça. E comecei daí de verdade ali, por causa do bendito Senac, Lucas, e eu não tenho vergonha de falar isso, isso era meados de 2011, a estudar empreendedorismo. A ouvir o que era uma startup, a entender o que era um MVP, tu entendeu? Pra tu ver, né? Depois de 2004, tu falou? Cara, quase 10 anos, cara. Entendeu? Quase 10 anos. Exatamente. Pra tu começar a ouvir o que é de fato, tu começar um negócio do zero. Exatamente. Cara, daí estava eu no Senac, já com essa pegada empreendedora e de venda também, cara. Te falando sério. Daí aconteceu uma outra coisa, né, cara? Um amigo meu me indicou pra mim voltar pra área bancária. Nossa. Eu já não queria mais voltar pra ser programador de software. Não queria ficar atrás de um computador. E eu fui pra uma entrevista numa instituição financeira chamada Santander. Eu fiz a entrevista com 1, com 2, com 3 e passei. Nossa, meu Deus. Eu cheguei na diretora lá e falei, olha, eu vou ter que ir embora.
Meu Deus, Vini, eu preciso de ti, tananã, 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 tananã. Daí, mas eu vou voltar, deixei a porta aberta. Sempre deixei a porta aberta. Muito bom. Cara, ali o Senac tinha como se fosse me picado. Pra área acadêmica. Cara, não. O Senac me picou pro empreendedorismo. Legal. O Senac me picou por causa que eu precisei estudar pra dar uma boa aula. Tu entende? Uhum. Eu tava no mundo da TI, cara, no mundo do HTML, no mundo do PHP, no mundo da estrutura de dados, entende, Uhum. cara? Eu tava nesse mundo de tecnologia. E o Senac, ele me mostrou outro mundo que eu não buscava conhecimento e eu me apaixonei, Uhum. entendeu? E é o que eu sou hoje. Uhum. E eu cheguei no banco com essa pegada empreendedora de professor. Já dando palestra de grupo de jovens, professor, tananã. E o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no banco, eu perguntei, quem é o que mais vende aqui? Eu era caixa do banco. E no banco me mostrar o que mais vende, ele faz ali 28 vendas por mês. Ok. Eu falei, eu quero chegar no lugar desse cara. Daí, no primeiro mês do banco, eu fiquei em terceiro lugar. E eu comecei a entender como é que era a dinâmica. E pra tu ser um caixa que vende, porque tem meta de venda, tu tem que correr risco. É. Tu ganhava em torno de R$1.000 a mais no salário por causa da quebra de caixa. Já deve ter ouvido falar que se deu diferença no caixa, Sim. tu vai pagar no Sim, teu teu bolso. bolso. Tu entendeu? Responsabilidade tua. Exato. E eu corri o risco, cara. Eu falava bem com todo mundo e atendia bem todo mundo, porque tudo que eu estudei pra dar aula no Senac, como tu falou no início aqui, eu tive a oportunidade de quê? De aplicar. Uhum. Olha só. Tudo que eu estudei pra dar aula, eu consegui aplicar, cara. E isso Não, e uma coisa é legal, fantástico, uma né, coisa cara? legal, cara. Às vezes aquilo que tu estuda hoje não pode fazer sentido agora, cara. É. Às vezes tu faz um curso, tu lê um livro, pode ser que não faça sentido agora pra ti. Exatamente. Eu sempre digo isso, cara, não só pros meus alunos, mas pra Mas qualquer com pessoa que certeza, convive. com certeza. Ah, que aula chata. Ah, que conteúdo que eu não gosto. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Calma, Calma. tá tendo esse pensamento agora. Vai ter um momento. Vai ter um momento. Vai ter um momento. E claro que às vezes a gente é imaturo, não aproveita o hoje do aprendizado e daí perde de ter esse recurso no futuro, né, Lucas? É Tu verdade. entende? Cara, daí no segundo mês, eu fiquei em primeiro lugar da agência. No terceiro mês, Lucas, eu fiquei em primeiro lugar de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Que loucura, cara. e ganhei prêmios nacionais. Tá, isso que é em menos de 6 meses. Não, no terceiro mês. Nossa, No cara. terceiro mês. Como? Vendas. No quarto mês, o gerente geral me chamou, falou, que merda é essa, cara? De onde é que tu veio? Seguinte, De tu nada. vai dar treinamento de vendas aqui dentro da agência agora. Que looping, né, cara? No quarto mês, eu era caixa. Cara, isso deve ter incomodado muita gente. Não, tá louco? Os caras que é de 3 outras... meses, fazendo cara. voodoo. Os caras que às vezes têm 10 anos, Não, cara. na zona de conforto Cara, do banco por lá. isso que eu digo, cara, não é tempo, cara. Não, É não. o quanto que tu consegue chegar sendo persistente naquilo que muitos acham que foi 3 meses, né, cara? É. Só que foi uma vida inteira. Não, veio o recurso de antes, né? É. Exatamente. Cara, e daí, no quarto mês eu tava dando treinamento de vendas. Entrou um outro gerente de pessoa física e ele me tirou do caixa sem me promover. E foi um mentor pra mim. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra reciprocidade, Uhum. que é uma das leis que o Dr. Robert Cialdini ensina naquele livro As Armas da Persuasão. E a partir dali eu fui promovido, assumi uma carteira de 550 clientes no banco. E o Senac me chamou pra dar aula no curso técnico à noite. Pô, daí... Meu, daí, cara, daí ficou uma loucura, cara. Eu pegava 6 ônibus por dia, tinha 2 filhos já, Tá, eu ia te falar, daí já era Entendeu? pai de família. pai de família, 2 e filhos. 6 ônibus por dia, Lucas. Verdadeiro brasileiro. Trabalhava no banco, ganhava ali uns 10 Sem- salário mínimo, sem entendeu? reclamar. Exatamente. Cara, dando um gás. Só que assim, a aula no Senac, que é legal esse comparativo aqui, de quando eu estava no banco Uhum. e quando eu não estava, é água e vinho. Quando tu tá no mercado, tu vem com uma energia, Ah, cara. tu tá louco, cara. Tá louco. Meu. Tu vem Aí a louco. teoria faz sentido, cara. Muito sentido. Muito sentido. Aí... Por isso que hoje tem MBAs top, aí eu tô concluindo meu MBA na PUC agora. Aí, cara, todos os professores são de mercado. É. Tu segue os professores, tu vê os caras viajando pra China, pro Japão, pra Europa, fazendo negócio, transações internacional. Participando Não. de conferência. Exatamente, entendeu? Todos os meus professores do meu MBA na PUC que eu tô concluindo são do mercado, entendeu? E eu tenho essa máxima hoje, né? Então foi muito bom. Cara, daí o que aconteceu? Resumindo, tô chegando já no final, tá? Tu deve estar... Ah, meu, já é 8h40. Cara, o que aconteceu? O próximo estágio no banco era virar gerente geral.
E a proposta era pra ganhar 300, 400 pila a mais. Pra assumir Uma baita responsabilidade. gigante. Gigante. Não compensava. O que aconteceu, meu? Começou a surgir uns business. Começou a surgir... um escritório de advocacia quer fazer um site. Eu faço aqui, um cara lá, papapá, pum, fiz um. Papapá, fiz outro. Cara, quando eu vi, eu já tinha feito o site pra 20 clientes. Começou a E florescer 20 cada sites, vez cara, mais a dava mais do que eu ganhava quase o ano inteiro no banco. Entendeu? Daí, cara, eu peguei e pedi as contas no banco. Não Mas depois pedi. de quanto tempo? Uns 3, 4 anos. Isso eu acho uma pergunta muito importante. Entendeu? A gente tava conversando agora aqui anteriormente, eu e a Isadora, que é minha aluna. Uhum. E, cara, hoje as pessoas, elas querem empreender. Hoje empreendedorismo também tá muito na moda. Tu vai concordar comigo, né, Totalmente, cara? totalmente. Hoje tu vai no Instagram. O empreendedorismo né? tá muito na fuga também. É, e aí a galera vê muitas pessoas hoje, porra, tem meu negócio, né? Uhum. Tenho os meus business, não sei o quê, tá dando tudo certo. Calma. Vou me demitir. Tu demorou 3, 4 anos, cara. Sim. Não, Pra então, ter cara, maturidade. aqui não, e segura, deixa eu te interromper, e toquei paralelo. Senac de noite, É, fazendo site de madrugada é. e o banco de dia. Não, e 4, tua família. É. Sim, não, de Não, trabalho não- não. E a família, exatamente. E te digo, os meus almoços era mexendo em PHP, negão. Ou fechando contrato com o cliente. Não tinha escolha. Ou seja, tu foi testando. Exatamente. Até que chegou o momento que tu disse, ó, agora é momento de realmente Exatamente. tocar meu negócio. Isso, cara, eu acho Exatamente. sensacional. Isso eu acho uma coisa muito importante quando a gente fala Uhum. de empreendedorismo, porque eu percebo um imediatismo. Total. E eu não digo só de adolescente, cara. Só de Não, jovens. de todo é mundo. De todo mundo. De querer as coisas pra ontem, e aí a galera já chuta o balde, já sai pedindo demissão, já sai fechando as portas. Mas essa tua atitude, Vini, falando aqui um pouquinho contigo, cara, ela já vem muito de toda a tua história. Claro. Lá da época que tu não saiu da caixa chutando balde, Aham. que tu esperou Mais um ano. mais um aninho, estudou, te dedicou, foi vindo, até que tu chegou no Santander e falou, pô, aprendi bastante. E outra coisa que eu acho muito legal é que hoje em dia a galera acha, cara, pô, vou sair do colégio, vou empreender, eu acho fenomenal isso, né? Vem Uhum. muito dos Estados Unidos, empreendedorismo e tal. Sim. Mas, cara, eu acho que é muito legal tu também ganhar uma experiência de mercado. Sim, sim. Tu sentir do outro lado o que é trabalhar na CLT. Até que chega um determinado momento e chegou o teu, cara. Com que idade? Eu já tava com... Essa pergunta de memória, assim, Viu? né, cara? Pra testar tua memória. Vamos dizer que eu tava com 26 anos, talvez. Ou seja, não foi, cara, da noite pro dia. 25 anos, né? Não foi da noite pro dia. Não. Uns 10 anos aí que tu falou, começou a trabalhar com mais Com 12, de 10, não, 15 12 anos de cara. mercado, Então, 12 anos de é. mercado já, pra cima. É. 12 pra cima, 12 pra cima de Até mercado. que chegou o momento de ter aquela segurança de falar, pô, agora eu quero Não, tocar e meu mesmo negócio. assim vai e volta. Acredito que... fazendo um comentário que é bem interessante isso que tu disse, Lucas, assim, ó. Hoje a internet vende um sonho que não existe. Tá? Esse imediatismo, ele é antinatureza. Ele é antinatureza. Existe o empreendedor, que vão dizer as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, o empreendedor emergente, por necessidade, Necessidade, certo? não por oportunidade. Exatamente. E existe aquele que se prepara, certo? Eu vou te dizer que eu não me considero o empreendedor que se preparou, até porque tu vai ouvir agora um outro lado da história aí de tomando pau como empreendedor mesmo, entendeu? E vou te dizer, cara, a capacidade do ser humano de gerar riqueza, de ganhar dinheiro, de gerir pessoas, cara, ela não se aprende da noite pro dia com um curso online. Não é verdade? O cara acha, fazer o curso online ficar milionário agora. Cara, não existe. Pode dar certo um lançamento. Ok, mas é 1 em 1 milhão. Cara, não adianta. Desde que o mundo é mundo, tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Ponto. Deu. Tu quer barbada? Não existe. Não existe. É isso hoje que... Cara, eu, graças a Deus, nos últimos anos aí, venho investindo pesado em cursos, mentorias. Hoje, depois vamos falar sobre isso, mas eu recomendo que toda pessoa tenha o seu mentor. Eu tenho minha mentora na área de treinamento. Ela mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ela é bem sucedida. O marido dela faturou $10 milhões no marketing digital. Então, eu me relaciono com pessoas que estão num nível bem superior ao meu, para que eu possa ajudar as pessoas que estão num nível inferior ao meu, tu entende? Tá? Então, o que acontece? O trabalho, cara, que tu vai ter
para ter um negócio ou vai passar pela CLT, ele é duro. Ele é com tempo. Ah, vou virar gestor de tráfego que dá dinheiro. Cara, vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender contábeis, vai ter que aprender finanças, vai ter que estudar Facebook que nem um louco, não tem Vai ter que barbada. melhorar o oratório. Vai ter que, Vai ter que melhorar um a monte. tua autenticidade. Exatamente. porque já tem tudo. E tu vai ter que melhorar a tua inteligência emocional, porque tu vai ouvir 10 não pra conseguir um sim. Entendeu? Ah, vou virar o gestor de tráfego, virei profissional agora, fiz o curso do Pedro Sobral, que é o melhor do Brasil. Não, não é assim. Acorda pra vida, acorda pra cuspir. Aprende a limpar a bunda. Levanta mais cedo. Lê 15 páginas por dia. Seja constante em alguma área da tua vida. Tu entendeu? O cara não é constante em nenhuma área e quer ser empreendedor milionário. Não, não existe, cara. Tu entendeu? E, então eu concordo, independente se é CLT ou não, né? Tu fala CLT, eu entendi o que tu quis dizer, né? Eu digo assim, cara, trabalha pra alguém, paga o preço e nas horas vagas tu empreende. Eu acho que esse é o caminho. Até porque, cara, eu acho que... Eu fiz isso, viu, cara? Eu, nas horas vagas, eu empreendi. Não, eu acho que é legal que a gente tá falando isso, porque empreendedorismo, cara, não é só tu abrir um negócio. Claro que não. Cara, tu ser empreendedor é tu ter atitude empreendedora até pros Claro. outros. Nem todo mundo vai conseguir abrir o seu Sim. próprio negócio. Não é pra Oportunidade. todos, mas não é pra todos. O vermelho não é pra E todos. isso, e o cara, eu azul não é acho pra uma todos. coisa, isso é uma coisa legal de debater. Isso eu acho uma coisa que hoje estão romantizando muito. E tem muitas pessoas que não têm maturidade, cara, de entender o que de fato é empreendedorismo e já saem querer abrindo empresa e como tu falou, é tudo muito fácil, muito simples. E aí acabam falando muito, hoje tu não pode ser CLT. Calma, cara, eu acho que tudo na vida tu tem que ver o que é bom pra ti, o que não é bom pros outros. Eu acho que é legal a gente se comparar, mas eu acho que cada um tem a sua vida. E chega um determinado momento, né, Vini, que ser empreendedor, cara, se tu não consegue ser empreendedor do teu próprio negócio, abrindo realmente teu negócio, tendo a maturidade, tendo o conhecimento, né, cara, tu pode empreender pros outros. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não, cara, aqui a gente entra numa pauta bem grande, assim, né, Lucas? Eu acredito, assim, ó. Começa pelo significado do trabalho. O cara tem que encontrar o sentido do trabalho na vida dele. Ah, aquele café que tá derramado no chão não foi eu que derramei, eu não vou juntar. Tu não é empreendedor. Tu é um merda. Atitude. Tu entendeu? Cara, o Flávio Augusto define o empreendedorismo como visão, Sensacional. coragem e ação. Ele Sensacional. resume nesses 3 aspectos aqui, né, cara? Então, eu acredito que assim, ó, empreendedor é mentalidade. É como a tua mente funciona, qual é o teu comportamento. Se tu não consegue ser um cara que chega no horário no teu trabalho, tu é um cara que reclama, não é verdade? Tu é um cara que faz fofoquinha e que tu não entrega nem 100% do que tu te compromete, cara, não abre uma empresa que tu vai pra debaixo da ponte. Esse é o meu recado. Cara, se tu chega no horário, se tu faz mais do que te pedem, tu não reclama e tu tá buscando conhecimento, tu estás no caminho. Mas se tu não tá fazendo isso, cara, acorda pra vida, né? Acorda pra vida, não tem barbado. É aquele tipo de papo, né, cara? Quando a gente trabalha de CLT, a culpa nunca é tua, sempre é dos outros, sempre é do chefe, tu entendeu? Tu nunca tem atitude própria. E isso se reflete muito, cara, quando as pessoas elas querem realmente abrir o seu negócio. E aí é aquilo que a gente fala, cara, a maturidade, cara, ela vem com o tempo. É por isso que eu digo, às vezes, as pessoas querem abrir o seu negócio e frustram no início, que é totalmente normal, tu quebrar, tu vai falar um pouquinho também sobre isso depois, mas... Cara, se tu tá vendo que não tá dando certo, tem uma experiência de CLT. Eu não vejo problema algum nisso. Te experimenta um pouquinho pra tu ver também o que é os processos, a burocracia, pra ver o que é de fato um ambiente organizacional, até que tu vai chegar numa maturidade e vai falar, cara, pode ser com 10 anos de empresa, 4 anos, 1 ano, agora eu vou abrir meu negócio. E faz caixa. É? E faz caixa. Exato, também. E faz cara. caixa. Exato. E aprende com os erros do empresário que tu tá lá. Exato. Aprende com os erros do teu gerente. Porque eu acho que o cara aprende muito com as outras empresas é com os erros. Cara, eu não vou fazer isso aqui. Pra não cometer na tua. Eu não vou tratar meus funcionários assim. Cara, eu vou premiar meus funcionários. Entendeu? Eu vou contratar, não por causa do salário barato, eu vou contratar pessoas qualificadas. E daí o cara começa a ver que, tem muito empresário muito ruim. E daí tu vai trabalhar numa empresa que é ruim, é uma faculdade. É um aprendizado, entendeu? Então, tem que pagar um preço, né? Não tem vitória sem sacrifício. Não tem. Não tô romantizando. É que a vida é real. A vida é real. E a capacidade de perceber a realidade, hoje, com a internet, faz com que as pessoas não percebam a realidade. E muitos pais dessa geração nova, infelizmente, estão errando com os filhos. Tu entendeu? Eu agradeço minha avó, que naquele sábado eu cheguei e as minhas roupas estavam na lavanderia. E eu tive que desembolsar R$24 pra pegar minhas roupas.
Pá, quanto aqueles R$24 valorizou pra mim, cara? Tu entende? Na tua Ou, vida. ou vamos dizer o seguinte, quando eu pegava 6 ônibus por dia e chegava em casa às 11h30 da noite e às vezes meus filhos já estavam dormindo, não é verdade? Será que era fácil? Com certeza não. Entendeu? Não tem barbada, né, tia? E isso te dá raiz. Isso te dá fibra pra tu enfrentar depois um fornecedor, um cliente, uma falência, um processo trabalhista, não é verdade? Isso te dá fibra no empreendedorismo, que é o empresário, né? E o empreendedorismo é a mentalidade, como tu disse, é legal. Tu tem que ser empreendedor aonde tu estiver. Tu não precisa ter CNPJ pra ser empreendedor. Exatamente. Tu não precisa ser dono de empresa pra ser empreendedor. Exatamente. Ser empreendedor é um comportamento, é uma atitude, é uma mentalidade, é um estilo de vida. Exatamente. Entendeu? A gente tem o intraempreendedor dentro do empreendedorismo, etc. Então, ou seja, eu sou o melhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Sou o melhor do meu Naquilo que setor. faz. Tu entendeu? Eu sou o campeão de venda no 3º mês de Torre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu sou o cara que no 4º mês dá treinamento pros gerentes. Eu sou o cara que quando eu tinha 16 anos eu aprendi o sistema e ensinei pra todos os gerentes da empresa. Isso pra mim é empreendedorismo. Exato. Eu sou o cara que eu tava na praia e o superintendente do banco me conheceu, quis me contratar. Isso é empreendedorismo. Não tinha CNPJ, não tinha curso, mas eu tinha atitude. Então isso serve pra todo mundo. Serve pra todo mundo. Entendeu? Então, e isso hoje que a gente tá fazendo aqui é uma riqueza. Claro que é, cara. E não tem soberba aqui, né, pessoal? Você tá olhando assim, né? É o nosso jeito de falar. De trazer a verdade. Trazer os nossos critérios. Trazer os nossos fundamentos, na verdade. Bom, daí, Lucas, pedi demissão do banco e abri a minha agência de marketing digital e desenvolvimento de software. Nossa, cara. Entendeu? Eu me lembro muito bem o ano agora, tá, Lucas? Pergunta difícil aí, 2014, 2015, tá? Cara, a empresa foi crescendo assim, cheguei a ter 90 clientes. Pô, bastante, cara. Uma experiência muito boa. Tive problemas com sócio e o meu jurídico não existia. Meu financeiro e o administrativo eram o mesmo, não concordo, tem que ser separado, tudo é aprendizado. E onde é que estava o olhar do Vini? Nas vendas. Eu vim do banco. Cara, o Santander, quando me contratou, numa segunda, no domingo eu tava no avião, na Avenida Paulista, fazendo uma imersão de venda louca. Entendeu? Eu vim assim com sangue no olho. Eu me tornei o vendedor especialista hoje através do Senac, do Santander e da minha primeira empresa. E eu peguei os alunos do Senac, cara, que ganhavam 300 pila por mês como jovem aprendiz, e trouxe pra minha empresa. E os caras no segundo mês ganhando 1.600. Tu tem noção? Os caras multiplicando por 6 o salário, cara. 6 vezes o salário. Cara, com 17 anos ganhando R$1.600. Naquela época. Tu entendeu? 3 salários mínimos, vamos dizer assim. Venda, né, cara? Venda é isso, é variável. Tu entendeu? Então, cara, a empresa foi muito bom, 90 clientes, aprendizado. Cara, mal se falava em Facebook Ads na época. Google AdWords se falava um pouco. Cara, pra tu ver, a venda, tu tá falando que uns 5 anos, 6, 7 anos atrás. 10. 7 anos atrás. 7 a 8. Cara, como mudou, cara. Não tinha rede social como tem hoje, Não, cara. não tinha. Orkut, Facebook. Cara, hoje... Cara, eu digo que a venda hoje, não sei se você vai concordar, mas a venda, ela se tornou mais fácil, mas muito mais competitiva, cara. Total. Por que eu digo mais fácil? Cara, hoje com celular, cara, tu já consegue vender. Já tem métricas, né, cara? Tem ferramentas do Google, ferramentas das próprias redes sociais que elas te dão todo o apoio. Só que, em compensação, tem muito mais pessoas fazendo isso do que há 10 anos atrás, né? Totalmente, totalmente. E daí, tchê? Eu não tinha jurídico. E tive um problema de qualidade na entrega. Eu foquei nas vendas. Não vou te mentir. Eu criei uma máquina de venda. Cara, não tinha um cliente que eu visitasse que eu não fechasse contrato. Tanto que eu cheguei a ter 90 clientes. E veio a crise de 2015. Lembro. E o que os meus clientes fizeram? Primeira coisa, vamos parar de pagar o marketing. Cara. O site era pedalado, a administração do Facebook era pedalado, Google AdWords era pedalado, o e-commerce que eu fiz pra eles era tudo pedalado no boleto, velho. Nossa. E o boleto não tinha nem protesto, o Lucas pode me xingar, cara. Nossa. Muito amadorismo, né, Nossa. cara? Mas é assim que Mas você tudo é vê. aprendizado. Não, gigante, cara, gigante. Tudo é gigante. aprendizado. Muito grande, muito aprendizado gigantesco. Lucas, alongando a prosa para nós entrar em outras pautas, assim, dali
foi um baque muito grande. Um baque financeiro, dívida, medo, filho, família. Nossa. Eu tinha metido a cara numa casa maior, condomínio fechado, carro, tudo, né, cara? Conquistando, né, cara? Uhum. Conquistando as coisas assim, com humildade, graças a Deus. Uhum. Cara, um aluno aqui pergunta. Posso fazer um comentário aqui do Pode, Instagram aqui? claro, a gente tá pelo Insta aqui. Professor Vinícius, dentro desse assunto, o inconformismo com o feijão, com o arroz, o básico diário. É verdade. Como Concordo. ou quando manifestar essa veia de empreender sendo CLT? Matheus, olhando pra ti, olhando pra câmera e falando aqui, o Matheus perguntou. Uhum. Ele foi meu aluno no Senac, esse cara aqui, meu. Esse Pô, cara que aqui é legal, um queridão. cara. Um abraço, Matheus. Eu dei aula de TNV pra ele, assim, eu um queridaço esse cara Aham. aqui. Entendeu? Eu sabia que TNV, fala pra galera o que é TNV. cara. técnicas de negociação e vendas. Cara, Pra quem tá pelo YouTube aqui, TNV era uma da. Não sei se é ainda, né? Não sei também. Mas era uma das disciplinas, né? Primórdios aí dos cursos técnicos, também tinha na aprendizagem, que Isso, é técnicas de negociação e vendas. Cara. exatamente. E, Matheus, eu Putz, tinha que acredito. ter no ensino médio, cara. Exatamente. Tinha que ter no ensino Exatamente. médio isso Essa aí, cara. capacidade deveria ser desenvolvida em todos. Cara, eu digo pro Matheus, sim, de forma direta, pra depois voltar pra pauta assim. Matheus, começa hoje sendo empreendedor na tua empresa. Começa hoje sendo o primeiro a chegar, a última a sair. É. Começa hoje entregando o teu 100%. E nas horas vagas, estuda a área que tu quer seguir no empreendedorismo. É isso que tu tem que fazer, tu tem que pagar o preço agora. Qual é o livro que tu tá lendo? Qual é o podcast que tu tá escutando? Com quem tu tá te relacionando? Quem é que tu segue no Instagram? Não me leva mal, Matheus, eu nem vou olhar teu Instagram. Essa pergunta é pra mim e pra todos, entendeu? Quem eu sigo, com quem eu me relaciono, o que eu tô lendo, quanto tempo eu dedico pra tal coisa. Quais são minhas prioridades? O que é importante na minha vida? Isso é começar a ser empreendedor. A partir daí, tu vai ter subsídio intelectual pra tomada de decisão e tu vai entender a hora certa. É isso que eu faria, tá bom, Matheus? Respondido, Lucas? Vai dar um corte massa, hein? Com certeza, cara. Não, eu acho que tanto respondido que o empreendedor ou a empreendedora tem que começar por ele mesmo, cara. Por ela Exatamente. mesma. Porque grande parte das pessoas foca em abrir um negócio, foca em conseguir uma vaga, mas se esquece dela. E tu demonstrou aqui, cara, um baita ato de humildade que mesmo tu passando por tudo isso, quem te escutou até agora deve ter falado, pô, já passou por tudo, é pai, sabe tudo. Não, cara, tu tem um mentor. Tem que ter um mentor. Por quê? Porque a gente não sabe tudo, cara. E nunca vai saber. E nunca vai saber. Que bom, cara. Eu fico assim, Com que certeza. bom, A cara. gente sempre vai ser discípulo. É, Sempre vai ser discípulo. porque eu vou estar sempre querendo saber mais, E eu mais, pago mais, pra ter mais. mentor. Eu pago pra ter mentor. Eu pago por ano. Eu pago pra ter minha mentora lá nos Estados Unidos. Isso faz diferença. Total. E às vezes uma aula dela paga o ano inteiro da mentoria. Entendeu? Assim como eu tenho alunos que eu sou Claro, mentor. cara, entendeu? porque ela consegue enxergar aquilo que muitas vezes tu não tá conseguindo enxergar. Exatamente. Tá lá travado. E ela já viveu também. É. Ela já viveu, entendeu? Daí, tchê, a empresa fechou. Crise. Começou uma inadimplência e eu Quebrou. não estava pronto. Fui obrigado a fechar. Ficou quanto tempo? Empresa. Pois é, cara, foi praticamente assim, ó, é que eu toquei ela paralelo no banco, um tempo. Entre o paralelo e fechar foi uns 3, 4 anos. Entendeu? De maturação, assim. Ela foi. Puff. Entendeu? Cara, aquilo ali foi um grande baque. Foi um grande baque. E pra me reinventar, fui pra área das vendas. Peguei 5 empresas de software, junto com um parceiro que virou sócio de São Paulo, Uhum. e abri uma representação de empresas de software. Comecei a bater na porta de um, na porta de outro, visitar software de 1 milhão, negociação na mesa, o high ticket lá em cima, um aprendizado gigante, mas muito difícil, a curva de fechamento muito grande. Fechei 2 ou 3 clientes, deu pra pagar umas contas, pra sobreviver. E comecei a representar uma empresa de inteligência tributária na época. E ali eu dei um gás. Ali eu comecei a me reerguer. Junto com o Marcelo, o esposo da Lívia. E nesse meio tempo, que a vida é de altos e baixos, né? Com certeza. Um amigo meu, professor da PUC, doutor em filosofia do direito, me convidou para me assumir um cargo público, meu. Com um salário fixo Nossa. que pagava minhas contas do mês. E eu tirei o pé do empreendedorismo
e virei assessor do vice-prefeito de Porto Alegre. Nossa, cara. Que loucura, né, tia? Que bem aleatório, né? Totalmente aleatório. Não tinha vendas, não sou formado em direito. Totalmente aleatório, cara. Totalmente aleatório. Cara, peguei todo o meu conhecimento na área de processo, da área de TI, que eu sou formado em sistema de informação, e apliquei naquele setor. Implantei o Trello, não sei se já ouviu falar. Já. Eu implantei o Trello na prefeitura de Porto Alegre, cara. Eu botei o Trello na prefeitura, o Trello gratuito. Na prefeitura de Porto Alegre. Eles usam até hoje, acho cara. que é legal de falar com Cara, a galera, né? Pô, eles Trello usam é até um hoje, baita aplicativo, cara. Nossa senhora, para processo, para organização, principalmente para quem tem equipes, assim, de tu perceber gargalo, assim. Gestão de projeto, processo, tarefa, organização. Não só para equipe, tá? Para quem também quer. Não, para todo. Individual tudo. Aí, para se organizar. Cara, ele vida, tem né, o app, ele tem a versão web, tem a versão paga. Cara, recomendamos o Trello aqui, já fica aí o insight aqui, paga a noite já, né, cara? Bom, cara, daí, resumindo a prosa, tudo é experiência, né, Tudo, cara. Tudo é experiência. Daí eu não vou citar nomes agora aqui, eu quero me opor a isso, eu não quero falar de política aqui, tá? Entendeu? E eu coordenei a campanha daí de um candidato a vereador, que foi o cara que me indicou lá, e eu fui a pessoa que mais puxou voto pra ele. Ele era professor da PUC, doutor em filosofia do direito, então ele tinha alguns valores que, de fato, eu comungava, assim, por essa busca do conhecimento. E ele foi eleito. Foi eleito. E eu pensei, bom, vou voltar agora a empreender. Não tem mais vaga. Entendeu? E eu comecei a fazer meus contatos, vou pegar as empresas de software. Cara, não tem, né, meu? Pai de família, não tem frescura, meu. Levanta e anda, negão. Sim. Tu entendeu? Sim. Não tem tempo pra eu. Não tem, cara, não tem. Vambora, vamos trabalhar. Levanta cedo e dorme tarde. De repente ele me chama numa sala lá com mais uns 5, 6 caras, uns advogados mais velhos, cabeça branca. Pessoal, quero apresentar pra vocês aqui o meu chefe de gabinete, é o Vinícius Mateus. Não, como assim, cara? Sim, Vinícius, tu vai ser meu chefe de gabinete. Não sou formado em direito, não sou formado em administração. Minha experiência foi bem administrativa. O cara me botou pra ser chefe de gabinete. Cara, dobro do salário. Um salário bem próximo de quando eu tinha empresa, voltando um patamar, pagando dívida. Continuei estudando, lendo livros, podcast, né? Mas não estava exercendo o empreendedorismo. Fui candidato a deputado estadual. Nossa senhora, cara. Um aluno do Senac fez o tráfego pago para mim, que eu gastei R$280. Minha campanha foi R$4.000. Tudo de doação, não peguei nenhum dinheiro público, tá? Fizemos voto em 152 municípios no Rio Grande do Sul. 4.342 votos. Pô, bastante. Saiu mais barato de R$1 por voto. Eu ia te falar, uma campanha muito barata. Não, se tu falar com qualquer analista político, vai dizer, não, cara, chama esse cara aí, eu quero esse cara. Porque hoje a média é de R$20 a R$50 por voto. A minha campanha foi em torno de 92 centavos por voto. 152 municípios, 4.342 votos. E quando terminou a campanha, tomei uma decisão particular de largar a política. Vamos voltar a empreender. Nossa. Peguei... Vini quase foi tenista, ciência da computação, empreendedor, político, professor, pai de família. Exatamente. Caraca, hein, meu? Que loucura, né, tia? É um ser humano, normal. Ser humano, né? Cheio batalhando toda hora. Cheio de história, aprendendo. Cara, daí... Outubro de 2018 pra cá. Não tinha mais escolha. Já estava com 4 filhos. Já estava com um determinado padrão de vida. Eu voltei a empreender. Voltei a representar 5, 6 empresas. E nesse meio tempo, cara, as empresas já começaram a me chamar para dar treinamento. Foi um negócio muito orgânico, assim. É quando vejo 6 farmácias já me contratam para dar treinamento de atendimento, de venda. A Ducati me chama. O meu negócio começou a voar e eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. A Dali que é um rodo. O dinheiro entrava, pagava as contas básicas e investia em mim. Pagava as contas básicas e investia em mim. Legal. Curso de lançamento, curso de marketing digital, curso de desenvolvimento pessoal, curso de PNL, curso de tudo quanto tu pode imaginar, investindo em mim. Livro, levantando 4 da manhã, lendo 2, 3 horas por dia, escrevendo, gravando vídeo, fazendo live. Vai olhar meu Instagram, hoje tem mais de 1.100 conteúdos. Nossa, muito. Entendeu? Se tivesse que dar uma dica agora pra alguém assim, ó, tenho dinheiro guardado, quero começar a empreender.
né? Quero abrir um negócio, quero começar a vender alguma coisa. Tu concorda que o principal seria o investimento na pessoa? Mas claro. Começa por ti. E começa por ti com humildade, sabendo o que tu precisa aprender. E quando tu não sabe, tu vai ter que procurar um profissional íntegro, legítimo e honesto sobre inteligência emocional daí. Quando tu não tem recursos e não te conhece, procura um profissional íntegro, legítimo e honesto pra tu fazer um treinamento de inteligência emocional. Porque, cara, tudo é comportamental. E ali vai te dar a base de tudo. Bom, tá, ok, tô bem comigo mesmo, tô bem com a minha esposa, me encontrei, resolvi minhas crenças do dinheiro, as crenças financeiras, vi que eu sou um procrastinador, vi que eu não consigo levantar cedo, vi que eu não consigo estudar, vi que eu não consigo parar de comer, vi que eu não consigo progredir na vida profissional, então agora eu me conheço. Agora, tá, o que eu preciso desenvolver? Área de vendas? Curso de vendas. Produtividade? Produtividade. Preciso desenvolver finanças? Finanças. Daí tu vai em cursos específicos. Mas eu começo pelo comportamental sempre. Interessante. Entendeu? Eu faria isso. Se eu tenho um recurso financeiro, eu não vou indicar ninguém, tá? Pretendo não indicar ninguém agora aqui. Mas eu procurei um profissional legítimo, honesto. Outra palavra que eu usei antes, que agora eu esqueci. Que gera resultado? Íntegro. Íntegro. Exatamente. Que hoje tem muitos que ensinam inteligência emocional, que tem o título de coach. Não estou botando todos no mesmo saco, mas eu teria critérios para procurar. E se tu não tem muito dinheiro, compra um livro. Não é verdade? E hoje tem tanta coisa de graça na internet. Compra um livro, exatamente. Mas tu falou em dinheiro, né? Tu falou em investir, né? Hoje tem alguns treinamentos fortes aí. Um que eu poderia indicar aqui agora, de olhos fechados, assim, com o pé nas costas, é o Ítalo Marcilli. Cara muito maduro, cara de resultado, médico, psiquiatra, entendeu? Independente de posicionamento político ou não, ele é um dos campeões aí de ajudar famílias, pessoas e profissionais em toda a América Latina, né? Cara com mais de 1,5 milhão de seguidores, cara multimilionário, pai de 7 filhos, entendeu? Serviu no exército, tem mestrado na Espanha, se formou, entrou pra medicina com 16 anos, entendeu? E tem milhares de horas gravadas. Eu começaria por ele, entendeu? Se eu tivesse uma grana inicial assim, para o desenvolvimento pessoal e comportamental, para depois entrar em áreas específicas, obviamente, né, Lucas? Aí, da área que a pessoa quer seguir para empreender, entendeu? Eu vou empreender no digital. Bom, digital é gigante. Que área que eu quero do digital, entendeu? Copywriter, gestor de tráfego, eu quero lançamento, eu quero criativo, eu quero web designer, eu quero som, podcast, o que eu quero, entendeu? Então, daí eu daria essa dica aí. Começa te conhecendo. Bom, tia, daí resumindo, de outubro de 2018 para cá, eu representei empresa, eu abri empresa de treinamento com sócio, eu treinei empresas, resumindo aqui que já falei bastante, né? E me especializei cada vez mais na área de marketing e vendas, certo? Hoje sou sócio de empresa na área de inteligência tributária, tenho meu instituto de inteligência comercial de valor, onde eu dou consultoria empresarial e estruturação comercial para as empresas, e tem uma esteira de produtos na área do digital. Onde já impactei mais de 6 mil alunos em todo o Brasil. Inclusive, tenho alunos aí fora do Brasil já hoje. Tenho podcast também, etc. Resumindo, em 1 hora e pouco. Esse é o Vini, cara. Esse é o Vini aí. Tá aí, se a galera quiser te achar. Me achar? Pra achar os teus produtos. Beleza. Tua consultoria. Bom, eu acredito que o primeiro passo é o Instagram. É Vinícius, @ViníciusFMatheus com TH. Ou se tu escrever vendedor especialista no Instagram, vai aparecer eu. Que é o meu jargão de venda aí, baseado no Jordan Belfort. Que vai concordar comigo, quando tu procura um médico pro teu filho, tu procura um pediatra. Quando tu procura um médico pro coração, tu vai procurar um cardiologista. Sim. E o vendedor, ele tem que ser um especialista em vendas na área dele. Entende? Um vendedor que estuda vendas, ele ganha mais que o médico. Entendeu? Então, vendedor especialista. Que legal. Certo? Então, estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Spotify. Tudo que é lugar. Estou na minha casa, estou aqui com o Lucas também, entendeu? Estamos por tudo aí. E eu acho que isso que tu resumiu aqui toda a tua vida é muito legal, porque como eu disse no início, isso demonstra quem é o Vinícius, isso demonstra um pouquinho de tudo aquilo que tu vem fazendo e não quer parar.
E hoje chegando assim, pô, vendas, né? Aquilo que eu tava te falando, as coisas elas mudaram muito rápido, Muito. né? Até 2019 a gente tinha uma realidade. Chegou 2020, cara, convenhamos, acho que quase ninguém ou 99% das pessoas não estavam preparadas para lidar com a pandemia, principalmente na área de vendas, né? A Sim. gente via aquelas empresas bem tradicionais, aquelas lojas bem tradicionais, vendendo de forma bem básica mesmo, sem um site, sem aderir às redes sociais, aquele Sim. preconceito e preconceito também, né, das redes sociais. E aí hoje mesmo ainda estava comentando que anteriormente aqui o podcast, cara, chega a ser triste às vezes de tu andar na rua, né? De tu ver tanta placa de alugas, de tu ver tanta placa de vendas e tal. E aí a gente vem com uma pandemia, modifica tudo, dá uma porrada, uma sacudida em muitas pessoas, né? E aí muitas pessoas não conseguem, obviamente, se adaptar aos novos meios, né? E métodos de vendas digitais. Muitas pessoas não tinham páginas no Instagram, não tinham e-commerce, etc. Então, como é que tu tá enxergando hoje, assim, esse período pré-pandemia, onde a venda era tradicional, digamos assim, já tínhamos obviamente, rede social, a gente já tinha outros métodos totalmente digitais, mas a pandemia, eu acho que encurtou aí coisa que ia acontecer em 10 anos, né? Uhum. Então, como é que tu enxerga essa transição entre o tradicional e o meio que a gente está vivendo hoje? E aí vem minha segunda pergunta. Como é que tu acha que vai ser daqui para frente, cara? Para quem tá aqui nos assistindo, depois fica gravado, como é que tu acha que tanto empresa, cara, para quem hoje está começando um negócio, para quem já tem um negócio de pequeno, médio, grande porte, não importa, ou para quem quer vender sua imagem como coach, como especialista, não importa, como é que tu enxerga depois, cara? Tá. Pergunta bem ampla, né? Bom, primeiro eu quero falar de mim respondendo essa pergunta, sim, já que falei bastante aqui, né? Como eu disse, né? De outubro de 2018 para cá, eu venho produzindo conteúdo em massa no Instagram, Facebook, YouTube, certo? Então, eu estava preparado para a pandemia. Sem Entendeu? saber que ela existia. Claro, eu estava caminhando no mercado. Conheço empresas que estavam preparadas. Mas a grande maioria não estava. A verdade é essa. Uhum. A grande maioria, né? No Brasil aí, milhões de empresas não estavam preparadas, entende? Contudo, eu percebo o seguinte, na verdade mesmo, a grande maioria das empresas ainda não aderiu o digital com a potência que ele é. A grande maioria acha que fazer um Reels, fazer 2 stories, estar no Instagram é estar no digital. Quando na verdade, não. Não é. Não é. Vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que estava já firme na pandemia. Tá? Eu sigo uma empresa no Instagram que ela vende ternos. Ela é lá do Paraná. Nós estamos em Porto Alegre. Cara, em 2019 eles já faziam live. E não é grande coisa, mas já faziam live, certo? Já saíam do método tradicional de palestra Já. presencial para o método Total. digital. E live frequente, certo? Em 2020, no início da pandemia, eles já sorteavam trajes ao vivo. Que legal, cara. Ao vivo. Boa E eu dica. ganhei. Que legal, cara. Eu ganhei um terno top lá do Paraná. Quando chegou, não acreditei, né? Que assim, ó, quando o cara ganha na internet alguma coisa, o cara... mas quando chega, velho, Pá, gera uma experiência muito. pô, isso aqui funcionou, cara. Os caras são de verdade. Entendeu? Hoje no orgânico, os caras estão com 70 mil seguidores, na época que eu fui sorteado. Orgânico. No orgânico. Não Explica investi. pra galera o que é orgânico e o que não é orgânico. Bom, então, pra galera aí que não entende. o orgânico é o natural. O orgânico é aquilo que anda com as próprias pernas. Vamos dizer assim, num tradicional seria o boca a boca. Isso aí. Tá? E existem ferramentas e métodos para o crescimento orgânico. O pago já é quando tu paga para aparecer. Quando tu paga para distribuir o teu conteúdo. Certo? Que a gente chama isso de tráfego pago. Daí, que pode ser um Google AdWords, pode ser um Sales Navigator do LinkedIn, pode ser um Facebook Ads, O próprio etc. post patrocinado do próprio Instagram. Exatamente. Então, tem essas duas linhas aí. Bom, então,
Ali tu já começa a ver que existiam algumas empresas com esse comportamento. Existiam insights sem ainda saber que elas já estavam à frente de muitas empresas antes da pandemia, né, cara? Exatamente, exatamente. Eu não digo, Lucas, que talvez elas já sabiam. Vai ter aquele cara que vai ter o conhecimento empírico, Uhum. não sei se tu concorda comigo, Uhum. mas esse tipo de pessoa que eu tô falando, eles investem em mentoria. Eles investem em curso. O Érico Rocha, que é um dos maiores players de lançamento do Brasil e da América Latina, ele já fala em lançamento desde 2014. E tem gente que ainda não acredita na forma de lançamento. Ele já fala desde 2014. Ele largou um salário de 70 mil euros É muito legal. para abrir a empresa dele. Muito legal. Desde 2014 ele já faz isso no Brasil, cara. E tem gente que ainda não acredita. Acha que é balela. É. Entendeu? Eu tive uma aluna minha no meu último lançamento, Lucas, fazendo um parênteses aqui que é bem interessante com a tua pergunta, que tem a ver com uma frase tua. Ela entrou pro meu funil de vendas, eu tinha um grupo no WhatsApp, que eu nutri com conteúdo gratuito, e depois eu fiz aí 20 horas de lives, entreguei muito conteúdo para eles. De graça. 100% gratuito. Alcançamos mais de 36 mil pessoas. Nossa. Cara, daí... E ela era do Rio de Janeiro, me conheceu pela internet, entendeu? Não viu o Vini que nem eu e tu aqui, né? E isso que é legal. Aí, ela ganhou, além de ela ter comprado a mentoria em grupo, o curso online, eu dei um brinde pra ela ali de 1 hora comigo, entendeu? Hoje, pra te ter noção, a minha mentoria individual é 4.997. E ela ganhou um encontro. Ela ganhou a mentoria em grupo, comprou a mentoria em grupo com o curso online, e eu dei um encontro individual. Pra ela sentir o gosto e também depois, se ela quiser, né, Claro, obviamente, tá? claro. Mas eu nem abri o carrinho pra ela comprar, porque eu não queria que ela comprasse. Eu também não... A mentoria individual pros meus alunos, ele tem que estar preparado. Porque senão não vai gerar resultado na vida dele. Uhum. Tu entendeu? Tem que estar no momento certo. Porque às vezes ele não tá no momento certo de ter uma mentoria que eu vou apertar ele, que eu vou dar subsídio pra ele, que eu vou caminhar lado a lado com ele, pra ele subir de nível. Às vezes ele tá em outro nível. Uhum. Tu entende? Bueno. Daí, Lucas, eu fiz um Stories, on Reels, na 24 de outubro, no mês de evento, numa loja que tava com a placa de aluga. E eu, fala galera, beleza, tudo bem? Vocês estão vendo aqui essa placa de aluga? Provavelmente quem trabalhava no atendimento não promovia uma experiência. Provavelmente quem trabalhava no atendimento aqui não tinha mentalidade empreendedora. Provavelmente quem trabalhava no atendimento aqui não se preocupava com o cliente. É um dos motivos que essa porta está fechada. E você? Será que a tua porta vai estar com uma aluga daqui a um tempo? Pesado. Cara, quando ela viu isso, ela decidiu comprar o curso, velho. Pesado. E tem o que tu disse no início, não foi? É. Da porta de aluga. A culpa é da pandemia, não, a culpa é tua, cara. Que é um empreendedor, autorresponsabilidade. A culpa é do governo Bolsonaro, do governo Lula, do Biden, do Trump. Não, a culpa é tua. Quem é responsável pela hora que tu acorda? Quem é responsável pelos livros que tu lê? Quem é responsável pelas pessoas que tu te relaciona? Já falei isso hoje. Quem é responsável por quanto tem na tua conta hoje? Quem é responsável pelos teus boletos? Quem é responsável pelo teu padrão de vida? Quem é responsável pelos teus resultados? É tu. A culpa é da pandemia. Não, a pandemia é um evento... É que é muito mais fácil que mostrou- terceirizar, né? Com certeza. A pandemia é um evento que mostrou que eu e você não estávamos preparados, talvez. A pandemia é um evento que mostrou que tu estava na zona de conforto. Não tô falando pra ti, tô falando pra quem tá nos ouvindo, Sim. obviamente. A pandemia é um evento. É uma circunstância. É uma realidade, de fato. E que eu falo pra muitos amigos que separou o joio do trigo. Separou o joio do trigo. É. Uma das empresas que eu dei consultoria no meio da pandemia cresceu 500% na pandemia, Lucas. Nossa, cara. 500%. Nós aplicamos um método chamado Receita Previsível, do Aaron Ross, que é um método do Vale do Silício. O Aaron Ross, Lucas, bem interessante aqui rapidamente, ele era um cara de internet, de startup, tipo eu e tu, assim. E ele faliu uma empresa e a Salesforce chamou ele para trabalhar. A Salesforce, para quem não sabe, hoje é o maior CRM do mundo. CRM é um sistema de gestão de cliente e de atendimento. E ele entrou e pegou o setor comercial e o setor de marketing e juntou e separou em pequenas categorias, de forma que eles se conversassem organizadamente. Uhum. E criou um método chamado Receita Previsível. A Salesforce tinha 150 funcionários, passou a ter 2.000. Nossa senhora. A Salesforce passou a faturar 100 milhões de dólares a mais no ano. Meu Deus. O cara simplesmente mudou. Né? Mudou. O patrimônio desse cara hoje é mais de 30 milhões de dólares. Ele é professor no MBA que eu tô fazendo na PUC. E ele tem 8 filhos, cara. Nossa senhora. Ele me ganhou.
O Aaron Ross. Então já fica uma recomendação aqui. Já fica aqui. Viu como é que é? Gente, a fórmula, ó, tem um filho. O filho te dá sentido na vida, né? Ai, cara. E o Aaron Ross, cara, ele ensina com uma tranquilidade fantástica. O que pra muitos parece algo extremamente complexo. E o livro dele, cara, ele entrega no livro. Porque você já tem muito livro Como é americano. que é o nome do livro? O livro é o Receita Previsível. A Receita Previsível. É, tem muito livro americano, tu sabe disso, que dá pinceladas e depois quer te vender um curso. O Aaron Ross, não. Ele te entrega. Ele te entrega. Esse livro eu já li 4 vezes, já apliquei em empresas. E, cara, se você quer aprender estruturação comercial, funil de vendas, principalmente pro B2B, é o Receita Previsível. Entendeu? Um livro que foi escrito em 2011 nos Estados Unidos, no Brasil foi publicado por meados de 2014. Entendeu? E não são todas as empresas que já leram. Mas as pessoas que eu conheço que leram esse livro e aplicaram, Bem baratinho, eu tava olhando aqui, uns Estão R$45. Não, 50 reais. super Bom, acessível. investimento super, super acessível. super bom. Super E, acessível. cara, tu concorda que, antes de tu responder, né, sobre a transição agora do que vai ser esse futuro, Aham. cara, eu acho que tudo isso que tu acabou de falar, Vini, é tão legal, cara, e tão fascinante, que tudo isso que tu falou, cara, eu acho que tem que servir pra todo mundo, cara. Todo mundo. Ah, eu tenho empresa, eu tenho pet shop, eu sou arquiteto, eu sou advogado. Porque, cara, vendas é o início, cara, de tudo, cara. O Jeffrey Gitomer, pra mim, ele é considerado o maior autor de livros de venda do mundo. Ele tem a maior biblioteca de vendas do mundo. Um livro conhecido dele, um best-seller, é a Bíblia das Vendas, Já ouvi falar, né? né, do Jeffrey Gitomer. E ele fala assim, que primeiro que venda não é dom. Venda é processo. E daí vem a TI, né? Vem o sistema de informação. Início, meio e fim. E venda é método também. Claro que permeia o comportamental. Mas muitas pessoas acham, eu sou médico, eu não tenho que vender. Eu sou dentista, eu não tenho que vender. Eu sou arquiteto, eu não tenho que vender. Cara, tu tá vendendo desde a hora que tu levanta. Uhum. Tá vendendo a tua imagem, O cara. tempo inteiro tu tá vendendo. Tá vendendo a tua imagem, a tua autoridade, tá vendendo o horário que tu chega, tá vendendo teu atendimento humanizado, tá vendendo teu conhecimento, tá vendendo teu tempo, tchê. É. Tu entendeu? Tu tá vendendo sempre. Mas por que as pessoas têm essa crença limitante quanto à venda? Por causa dos maus vendedores antigos. E que existe até hoje maus vendedores que trabalham com a mentira. Por isso que o meu primeiro módulo do meu curso Vendedor Especialista é para falar de propósito, ética, ser legítimo e sentido da vida, Lucas. Porque eu vou te ensinar gatilhos mentais, eu vou te ensinar a ser persuasivo, eu vou te ensinar a fazer uma pergunta poderosa de sucesso. Mas antes disso, eu quero que tu seja uma boa pessoa. Uhum. Porque eu posso te dar as melhores técnicas do mundo. Se tu for mau caráter, tu vai usar ela pra manipular, não pra persuadir do jeito certo. Tá. Tu entende? Então a venda está em tudo. Número 1 é esse. Segundo ponto, nenhuma empresa, ele vai dizer também o Jeffrey Gitomer, passa a existir sem a primeira venda. E nenhuma empresa, Lucas, sobrevive sem venda. Quando eu entendo isso, é aquilo que tu disse. Eu preciso aprender vendas. E o Dr. Robert Cialdini, ele vai dizer nas armas da persuasão assim, ou tu aprende a persuadir, ou tu vai sempre ser persuadido. E o Jordan Belfort fala a mesma coisa. Ou tu aprende a vender, ou tu vai ser sempre comprando dos outros. Nossa. Então é fundamental aprender persuasão, aprender a ter programação na linguística, aprender negociação, porque uma coisa é vender, outra coisa é negociar. São coisas diferentes, Uhum. obviamente. A gente vive em negociações diariamente. Contudo, eu vou usar isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com meus filhos, eu vou usar para comprar um sorvete, eu vou usar para contratar a internet da minha casa, eu vou usar para contratar um fornecedor, eu vou usar sempre. É. E eu faço questão de botar no Viva Voz na minha casa com meus filhos, sabia? Eu vou estar trocando de internet, escutem o papai negociando. Muito bom. Entendeu? Eu ensino para meus filhos isso. E daí, a minha filha, por exemplo, a Kiara, ela que tem 9 anos, Uhum. ela já tá começando a trabalhar com pergunta. Já tá se questionando. E já tá trabalhando até com elogio. Ah, papai, essa camisa ficou boa, hein? Bah! Porque o Dale Carnegie fala naquele livro, né? Como influenciar pessoas que... Aham. Duas coisas ele fala Muito bom importante, livro, né? cara. Primeiro, ele fala que o nome é a palavra mais doce que o cérebro humano recebe. E segundo, ele fala, se você elogiar uma pessoa de forma genuína, o genuíno é a verdade que vem de dentro pra fora, de forma legítima, ela vai se sentir muito confortável contigo. A minha filha de 9 anos, ela já faz elogio quando ela quer pedir alguma coisa, entendeu? No interesse dela. Claro. Mas por quê? Porque ela aprendeu com o papai. Ah, Tu viu? entendeu? Então começa em casa isso. Claro. Né? A venda está em tudo mesmo. A É venda está em verdade, tudo. E falando do futuro, falando de tecnologia, falando do digital, eu acredito que a palavra é inevitável. É inevitável.
Entendeu? Ah, tem um autor que ele fala que assim, cara, as grandes negociações estão na mesa de bar. Estão no escritório fechado e não está sendo transmitido na live. Concordo. Eu não discordo, viu, Lucas? Minha opinião. Uhum. Mas para tu chegar nessa grande negociação, tu precisou do digital. E não tem mais como não andar nesse Não bar. tem, cara. Não tem mais como. Vão ter assim, de cada 100 business, talvez um tu possa chegar no ponto de não precisar tanta frequência. Tu entende? Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já não dou aula no Senac há um tempo, mas recentemente me chamaram para dar aula lá. Por quê? Porque uma diretora de uma unidade viu o quê? Meu Instagram. Mas, Olhou, pá, quem é esse cara com esses vídeos, com essas lives? Meu Deus, eu olhei um vídeo do cara, assisti outro e gostei. Eu quero esse cara dando aula na minha e unidade. tudo aqui, né? Celularzinho, nada de... Não. Não, e uma coisa muito interessante, né, cara? Às vezes a galera reclama, porque não tem recurso, que não tem... Cara, não importa, cara. Se tu não tem um fundo verde, se tu tem um seu... Começa. Começa. Cara, algumas aulas do meu curso eu gravei no quarto do meu cunhado. E entreguei conteúdo pra caramba. E naquele quarto não tinha ar-condicionado, Lucas. Eu gravava um take de 8 minutos, secava o suor e ia de novo, negão. Entendeu? E já Aprendeu a teve editar aluno dos vídeo. Estados Unidos assistindo meu curso. E agora eu fui chamado para dar aula numa turma do Reino Unido. Tem 100 mil brasileiros no Reino Que Unido. legal, E eu fui chamado para agora sou professor de um curso de empreendedorismo do Reino Unido por causa do meu Instagram, cara. que legal. Porque eu não tenho medo, tu entendeu? Não sou, tem um iPhone 12, hoje tenho. Ok, hoje eu tenho um iPhone 12. Mas não foi sempre que eu tive. E eu fazia com o que eu tinha. Exatamente. Fazia com Motorola, com Samsung. Exatamente. E ia. Não Exatamente. tinha medo. Entendeu? Uhum. Tem gente que olha, os vídeos do Vini mudaram muito. Claro, né? Vai treinando. Vai lendo. Mas isso Vai veio estudando. desde a época que tu juntava a bolinha de tênis, Mas né, com velho? certeza, cara. Veio com vindo, certeza. veio vindo, Que veio eu tinha que subir no telhado com 12 anos, eu tinha medo de altura. E tinha que superar. É. Tu entendeu? Não, e eu digo mais, cara, eu acho que hoje as pessoas, elas têm ainda... Algumas pessoas, né? Não vou dizer que todo mundo. Mas algumas pessoas ainda têm um preconceito sobre as redes sociais, né? Mas, cara, o que eu digo, assim? Tu não precisa ser um apaixonado por rede social, mas tu tem que estar inserido, cara. Tu tem que não só estar inserido, mas tu tem que aprender, cara. Isso em todas as áreas. Sim. Não só na área, né, Claro, de vendas, enfim. Até mesmo na área da educação. Por quê, cara? Cara, onde está o grande público? Eu dou um grande exemplo aqui, cara, sobre o meio digital, que eu acho muito legal, que também se replica a vendas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo começando com vendas, depois eu vou para a área da educação, ver se tu concorda. Antigamente, vamos pensar o seguinte, shopping, né? Veio uma pandemia, shoppings fechados, lojas fechadas. Galera tinha que ir pro digital. Enquanto tu conseguia fazer com que entrasse, sei lá, 10 pessoas no máximo na tua loja, cara, até porque uma loja, dependendo do tamanho do shopping, ou de uma loja física na rua, né, cara, hoje tu consegue fazer 10 mil vendas, por exemplo. Tu consegue duplicar, triplicar em função do online. No mundo da educação, cara, a mesma coisa. Antigamente a gente fazia palestras, né, na sala de aula, nos auditórios, limitava para No 50, no saguão. O saguão com No 600 saguão pessoas. com 6... Cara, hoje tu consegue botar 6 mil. Claro. Ou seja, se o cara souber utilizar, se ele souber, se a galera que está discutindo aqui agora conseguir absorver de fato toda essa tua experiência, todo o teu conhecimento, cara, hoje ficou muito mais amplo. Claro, ficou mais competitivo. É aquilo Sim. que a gente tá falando no início, lá quando tu começou a falar da tua história. Hoje tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente. Não, tanto que assim, ó, é perfeita essa tua citação. O Érico Rocha, eu cito ele, sou aluno dele, né, cara? Ele falava em lançamento de curso online em 2014. Hoje ainda existem milhares de pessoas que não acreditam em lançamento. Começamos por aí. Segundo ponto. Hoje tem pessoas que querem sair se lançando assim do nada. Daí se frustram e diz que o lançamento não funciona. Concorda comigo também? Tá? E o terceiro ponto é o seguinte. A loja que não investia em tráfego pago antes, hoje se não investir, fecha. Fecha. E para investir em tráfego pago, tu tem que produzir conteúdo, tu tem que ter um gestor e tu tem que botar dinheiro em mídia, que a gente chama. Entendeu? É o mínimo. É o mínimo. E eu acho que não só também investir em tráfego pago, mas, pô, tu ter uma certa autenticidade na internet. Tu pensar assim, pô, no que eu sou diferente?
Claro, né, não, cara? mas com certeza. De fato, essa competitividade, vou parafrasear aqui o Pedro Superti, que para mim é o melhor no Brasil do marketing da diferenciação. Entendeu? Esse cara aí, para quem não segue ele, eu recomendo muito ele. Ele já atendeu mais de 15 mil empresas e ele fala muito do marketing da diferenciação. Entendeu? Só que às vezes a gente pensa que a diferenciação é um helicóptero chegando com rosas para atender teu cliente. Eu ia falar uma vez, tu vai falar a mesma coisa aqui Né? que eu tô pensando. Cara, mas a diferenciação é a humanidade. É. A humanidade. Claro que tu pode investir tecnologia na diferenciação. Tu pode investir tempo na diferenciação. Por exemplo, tu compra um pastel da usina do pastel, uma vez eu recebi um bilhete. Vini, obrigado por comprar de novo. O bilhete gerou uma experiência agradável. Promoveu uma experiência memorável. Entendeu? Com E quanto é que certeza. custa um bilhete? Um post-it? Nada. Hã? Nada. Mas custou alguém pensar nisso. É. Custou alguém fazer o bilhete. Custou alguém lembrar. Custou uma mente empreendedora. Porque assim, o cara lá da ponta. Não é importante, eu não vou fazer. Pode fazer um juízo de valor medíocre. Mentalidade de vira-lata, de escassez. É. Não! Isso é o que mais tem nas empresas hoje. Uhum. Não precisa! Não vai mudar nada! Idiota. Toca no coração das pessoas. Faz ele virar um fã da tua marca. Faz ele entrar pra tribo da tua marca. Faz o pertencimento. Falei disso essa semana, escrevi no meu Twitter sobre o pertencimento nas vendas. E isso é diferenciação. Eu pertenço à comunidade do vendedor especialista, onde tem uma gamificação e nós vamos faturar 300 mil esse mês juntos. É diferente. Tu entendeu? Eu não estou sozinho como representante comercial. Não, eu estou com outros representantes comerciais, eu estou com outros corretores, eu estou com outros contadores e advogados que têm meta junto com o Vini e o Vini vai me ajudar a bater essa meta. Que show. Eu vendi o pertencimento. Fazer parte de uma tribo. É. Isso também é diferencial. É. Eu tive uma cliente que ela me contratou da cidade de Cachoeirinha para dar um treinamento para os funcionários. Os funcionários dela. Cara, ela duplicou as vendas. Os funcionários viraram a chave. Quando o funcionário virou a chave, ele começou a fazer reels, começou a fazer stories. Teve atitude empreendedora. Totalmente. Começou a atender o cliente com maestria, começou a trabalhar com gatilho mental, Uhum. começou a trabalhar com pergunta, não levou mais o não para casa. Veio o resultado. Porque o profissional com medo, hoje ele ouve o não e leva para casa o não. É. E eu não tô dizendo que tu não pode levar o não para casa, mas antes de tu levar o não, tu tem que fazer 3 perguntas. É. E uma hora ele vai dizer sim. É. E daqui a pouco ele vai dizer não é o momento dele comprar. Mas tu tem a certeza que tu fez 3 perguntas pra ele até ele dizer não. Tá, por quê? Isso aí, por quê? Daí tu chegou numa raiz. E se fosse assim? É esse o motivo? Ah, esse é o motivo? Mas então olha isso aqui, ó. Ah, não tinha olhado por esse prisma. Exatamente. Daí mudou o game. Se a gente for parar pra pensar, cara, é assim que surgem as grandes empresas. Se a gente for começar aqui a falar sobre Amazon, sobre Apple, sobre Netflix, sobre o próprio Nubank, cara. Sim. Vamos só citar um exemplo aqui, daí a gente já vai pra finaleira, eu sei que a galera tá curtindo. Cara, o próprio Nubank. Se a gente parar pra pensar, antes do Nubank, eram só bancos tradicionais, cara. Totalmente. Né? Só bancos tradicionais. Aí veio um banco, veio o Inter, veio o Nubank, aí começou, pô, aquela tendência de banco digital. Porra, cara, hoje os caras são uma empresa unicórnio, os caras são bilionários. Ou seja, virou a chave. Aí agora todos os bancos tradicionais tiveram que correr atrás, cara. É a mesma coisa no mundo da educação. Aquelas universidades extremamente tradicionalistas, né, tiveram que correr atrás da máquina, cara, pro mundo virtual. E tem muita gente patinando. E é muita gente patinando. E assim, cara, é na área das vendas em qualquer setor. Exatamente. Em qualquer setor. Ou seja, aquela galera que não estava acostumado com uma rede social, que não estava acostumado com e-commerce, cara, ela teve que andar durante a pandemia. Mas eu também acho que não vejo isso como um lado ruim, porque muitas pessoas aprenderam, cara. Não, eu acredito que houve um acelerador orgânico em virtude da pandemia. Como tu disse, de 5 a 10 anos, aquilo que ia acontecer mais pra frente está acontecendo hoje. O problema é as pessoas que só andam pelo empurrão. Ah, é verdade. Verdade. Boa. Entendeu? Tu vai manter a tua constância? Tu vai manter ou tu só manteve porque doeu? Ah, agora abriu tudo, não tem mais lockdown, não precisamos mais do Instagram. Tá errado. Agora eu tenho que continuar com força total. Isso tem que virar um comportamento. Exatamente. Tu entendeu? Um livro bom e fácil de leitura é do Thales Gomes, o Nada Easy. Ele foi o fundador do Easy Tax.
antes de Ah, existir a pô, Uber, muito bom, em cara. 36 países, entendeu? Aham. Esse cara, ele dá muitos insights Muito maravilhosos. brasileiro. Brasileiro. Segue ele no Instagram. E eu acho legal, cara, a gente falar isso e já indo aqui pra parte final, porque tem um quadro final aqui que eu montei, que é o Quizcast, tá? Que é em 5 minutinhos, eu vou te fazer algumas perguntas aqui bem bate-bola mesmo, Tá. tá? E tu vai responder, assim, O que aquilo eu que souber, vier na né? tua mente, Ah, tá? tá. Muita coisa aqui tu já acabou respondendo, mas eu tenho certeza que sempre tem algo a mais aqui. Vamos lá. Vamos lá, Vini. Cara, primeira coisa que eu quero saber de ti, tá? Bate-bola. Cara, um livro preferido e por quê? Só um, né? Um. De que área? Qualquer área, cara. Alguma coisa assim, pô, esse livro aqui mudou minha vida e pode mudar a tua que tá me assistindo aqui agora. Cara, um livro do desenvolvimento comportamental que eu recomendo é o do Paulo Vieira, Poder da Ação. Muito bom. Muito bom. Tá? Ele é Concordo. para iniciante, né? E vai ajudar muito. Ótimo. Segunda pergunta, cara. Filme que tu indique e por quê? Ah, meu. Filme que, pô, cara, esse filme aqui mudou a minha vida, cara. Vou puxar pra minha brasa aqui um filme que eu assisti com meus filhos 2 vezes já. E não é comum, um filme nem conhecido. Inclusive, eu vou falar sobre ele futuramente. Que é o Pai de Família. O nome do filme é o Pai de Família. E resumindo, tu não conhecia. Não. E ele é. Por nome assim, não, né? Não Ele sei. é um. Ele era um. Esqueci o nome da profissão que tu tem que contratar. Tu é um. Tipo uma agência de RH que contrata. Headhunter? Isso, ele era um Headhunter. headhunter. E ele foi demitido e teve que se reinventar. Putz, E ele cara, aí o trabalhou- cara foi demitido, cara. Uhum. E ele trabalhou com virtudes, com valores, Nossa, com mentiras. nossa. E no fim, cara, ele Pô. foi pro home office e abriu a família dele. Como é que é o nome do filme? É o Pai- Pai de Família. Pai de Família. Aham. Pô, que top. Não, Muito eu acho que eu não top. vi. Cara, ele não é comum, cara. Ele dá pra fazer um podcast só dele, cara. Nós Que podíamos assistir e legal, falar cara. dele. Que top, meu. Entendeu? Tá. Terceira pergunta aqui, cara. Qual o momento mais incrível da tua vida? Vai ter que resumir um? Pode ser vários, eu tenho quatro filhos, né, cara? viu? Cara, é meu casamento e nascimento dos meus filhos. Ah, que top, cara. Cara, qual a tua maior força hoje em dia? Deus. Deus? Deus. Pô, que show, cara. Fé acima de tudo. Acima de tudo. Última pergunta. Qual tua última mensagem de hoje aqui pra essa galera que tá nos assistindo, cara? Olhando pra essa câmera aqui, porra, dá aquela mensagem assim, olhando no olho da galera, cara. Isso vai ficar gravado aqui. Fica gravado. Pra você que tá assistindo agora ou depois, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Primeiro, tudo que eu e o Lucas falamos aqui, nós não somos donos da verdade. E nós não estamos aqui para ser melhor que ninguém. Nós estamos aqui porque nós queremos comunicar aquilo que lutamos viver. Então eu quero que tu entenda isso. E agora preste bem atenção. A vida, vai dizer o Salmo, ela vai passar como um sopro sobre a terra. A vida passa. Talvez um familiar teu, um amigo próximo, faleceu no meio desta pandemia. E é triste. Poderia ter sido eu, fiquei internado no hospital, poderia ter sido você. Mas você está vivo. E aonde tem vida, tem esperança. E eu não sei onde é que está a tua esperança, se está no dinheiro que tu ganha, nos boletos que tu tem para pagar, se está na tua família. Eu te convido a buscar sentido na tua vida. Porque quando tu encontra um sentido na tua vida, tu olha pro teu fim último. E sabe que um dia talvez tu vai morrer. Então tu vai trabalhar intensamente. Tu vai ser pai intensamente. Tu vai ser esposo intensamente. Aonde tu estiver, na circunstância que tu estiver, seja intenso. Olhe nos olhos. Escute. Para de mexer no celular e dê a tua atenção para as pessoas. E não deixa ninguém falar para você que você não é capaz. Você é capaz de fazer aquilo que você quiser, desde que você haja e não conte historinhas. Sucesso, foi um prazer. Vini, cara, muito obrigado, de coração. Cara, que bate-papo sensacional. E antes da gente finalizar, eu quero, cara, te entregar uma lembrança, que isso aqui todo mundo que vai participar futuramente dos podcasts, né, da Bridgecast, vai ganhar, cara. E hoje de tarde eu apelidei esse presente aqui, singelo presente, né, cara, que isso aqui é muito mais uma simbologia do que um presente tangível, que é a pasta preta, cara. Nos aviões, a caixa preta é onde ficam as melhores histórias, né, cara? E aqui na Bridgecast, tu hoje foi uma das histórias, porra, cara, totalmente inspiradora. E aqui nessa pastinha diz o seguinte, cara, mais uma história inspiradora. E hoje ela é você. Continua inspirando mais e mais pessoas, cara. Abre aí pra tu ver, mostra pra galera aí o que tu ganhou. Aí, tchê. Primeiro aqui, ó, galera, Olha aí. aí.
Eu não trouxe presente, fiquei até meio envergonhado. Vai ter que ter o segundo, eu vou trazer. No mínimo 2 livros pra ti, tá? Vai ter o segundo, eu tô aguardando o convite, tá? Olha aí. Oba, gente. Certificadinho aí de participação. Olha aqui, galera. Olha aí. Olha aí. Agora vai ter gente querendo, hein, participar, olha aí. Certificado de excelência pelo bate-papo. Muito bem, hein? Pô, muito grato, muito obrigado. Sensacional, vai ter postagem. Muito obrigado mesmo, a honra foi Vini, toda minha. cara, gente. muito obrigado. Obrigado pra quem tá nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo teu Instagram, pelo meu Instagram. Que bate-papo maravilhoso. Galera, se vocês quiserem então aí seguir, né, o Vini nas redes sociais, depois eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Sigam o trabalho do Vini, vocês viram aqui a seriedade, a integridade dele, a confiança que ele passa, não só na parte de mentoria, mas na parte de treinamento também. Eu acho muito legal, né, na parte familiar, cara, que é o que move a gente. Então, fique ligado aí, galera, para os próximos episódios, coloca aí depois no Instagram, me siga lá também, @LucasVitalOficial, curta a nossa página, por favor, para um momentinho aí da tua vida agora, se inscreva aqui na página, curta esse vídeo aqui, porque todo esse conteúdo, galera, é feito com muito amor e carinho. De forma totalmente voluntária e gratuita. Fala, Vini. Não só curta. Se uma palavra que fez sentido pra você, Comente. compartilha e comente com 5 pessoas. Porque de fato hoje a gente ouve tanta notícia ruim, tanto conteúdo estranho na internet. Quando tem um conteúdo de valor, eu tenho a obrigação como cidadão de compartilhar no mínimo com 5 pessoas. Então eu te desafio a compartilhar com 5 pessoas para seguir este canal no YouTube agora. Então, galera, muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço e até semana que vem com o Bridgecast 3.0, terceiro episódio. Valeu! Valeu.